E o assunto hoje é... Qual? Qual? A gente está aqui hoje para falar de imóveis. Novamente, né? A gente já teve um episódio falando de imóveis, hoje a gente está aqui para falar de novo do mercado imobiliário. Hoje a gente está aqui com Vitor Oliveira, ele que é diretor do grupo VGO, e com Pedro Bonfim, ele que é correspondente bancário. Gente, se apresentem, fiquem à vontade, vamos bater esse papo aí sobre mercado imobiliário. Vitor? Boa noite, sou Victor Oliveira, diretor do Grupo VGO. Trabalhamos no ramo imobiliário, tanto como imobiliária como construtora. Ótimo, então ele já trabalha nos dois ramos, né? Ele constrói e já vende a casa. E o Pedro, que está aqui com a gente, é o que financia. O cliente vai atrás de comprar o lote, a gente faz o financiamento do lote, financiamento da construção, tudo fica certo. Tudo certo. Pedro, ajuda ele a vender as duas coisas. Pronto, Pedro, se apresenta pra gente então. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, primeiramente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro Bonfim, sou correspondente bancário. Atuo aí em cerca de 3 anos como correspondente bancário e já atingimos a marca aí de mais de 400 financiamentos dentro desses 3 anos aí, dentro da Caixa Econômica. Ótimo, maravilha. Muita então, casa. Muita casa. muita casa. Imóvel, né? Apartamento e tudo mais. Apartamento, Principalmente a linha do Minha Casa Minha Vida, né? Que é o forte da Caixa hoje, os imóveis na planta. A gente tem um bom fluxo. Maravilha. Você falou então de casa e apartamento, já puxando a conversa, né? Na cidade de Maceió, vocês atuam só em Maceió ou atuam em outras cidades também? Alagoas por inteiro, né? Então, assim, tanto inteiro. o litoral sul quanto o litoral norte, a questão também de Milagres, né? Que é um polo ponto turístico, polo de comércio imobiliário que só vem crescendo ao longo dos anos. Então, assim, se você quer comprar um imóvel ou construir desde Milagres ao litoral sul, Barra de São Miguel, Coruripe. Hoje a gente tem o primeiro empreendimento do litoral sul, Beira-Mar, né? Que é lá no Pontal do Coruripe. Então, assim, o pessoal está desmistificando esse litoral sul agora também, após esse start que teve em Milagres, nessa região do litoral norte, que a gente pega ali Ipioca, pega Paripueira e depois essa parte de Milagres a Maragogi. Então, o desenvolvimento econômico na parte imobiliária foi muito grande nos últimos 3 anos. E o pessoal também está fazendo isso agora no Litoral Sul, ainda mais com a chegada dos novos resorts, né? O pessoal está aplicando muito capital externo dentro do Litoral Sul alagoano. Maravilha, maravilha. Que eu acho que vai crescer bastante com a duplicação ali, né? Exatamente, na L101 Norte. exatamente. E assim, o fluxo de pessoas e de condomínios, se você pegar ali Barra Nova, que é uma região mais próxima do Maceió, que antes era considerado como segunda moradia, mas hoje já não é mais uma segunda moradia. O pessoal utiliza como a primeira moradia. Tem muita gente que está se mudando de dentro de Maceió, né? E, inclusive com todo o cenário do mercado imobiliário. Então, assim, o pessoal está migrando para o litoral sul, ali na região de Barra Nova e região de Marechal e afins, né? Chegando até a Barra de São Miguel. Mas hoje o seu foco é na capital, é em Maceió. Olha, assim, ou o seu serviço na parte imobiliária, a gente tem um foco muito grande dentro da capital, com relação aos apartamentos, com relação a essa moradia, nos condomínios que a gente tem hoje, né? Como Aldebaran, Jardins do Horto. No entanto, na construtora, a gente tem atendido muito o Litoral Sul. Ótimo. E uma pergunta que eu sempre fiquei curioso. O pessoal prefere mais, os clientes preferem mais hoje, casa ou apartamento? O que é melhor? Tem muita gente que prefere casa, né? O apartamento, quando você fala em apartamento, você está pensando também não só no imóvel propriamente dito, mas é a questão da localização. Então, assim, hoje a gente dentro de Maceió tem certas localidades que você não vai conseguir uma casa. Não vai conseguir uma casa dentro de um condomínio. Então, você fica limitado, porque Aldebaran é na parte alta, o Jardins do Horto também, ainda ali na parte do Farol, Gruta. Então, assim, o pessoal não consegue ter uma moradia de uma casa, sendo dentro do condomínio, que as pessoas procuram o quê? Segurança. Perfeito. Dentro do condomínio, você tem uma moradia muito mais estática do que a de você pegar uma casa numa rua pública. Entendeu? Então, assim, o foco do Litoral Sul, na construtora, é muito grande. A gente tem muitos clientes lá, condomínios como Vista Lagoa, Laguna. Aí você tem ali também muitos condomínios que estão crescendo dentro de Marechal, como Lagos de Francês, tem o Kenai, lançaram agora o Oleron. Então, tem muita perspectiva de crescimento dentro do Litoral Sul. Certo, entendi. Então, pelo que eu entendi, quando a gente olha para a cidade de Maceió, a predominância é de apartamentos. A preferência é por apartamentos. Isso, por conta de localidade. Certo. Quando a gente se afasta um pouco,
Mas pro sul, pro norte, Casa. aí é casa em condomínio fechado. Ótimo. E quem prefere casa, logicamente, ele vai ter que sair um pouco de dentro da cidade para conseguir isso, entendeu? Porque se ele procura uma localidade e ele tem um imóvel, por exemplo, muitos clientes nossos são empresários também, nossos clientes são empresários, e além disso, eles moram na região baixa de Maceió, hoje. Então, moram em apartamento, porque a gente não tem um condomínio no padrão de Aldebaran, no padrão de Vista Lagoa, dentro de Maceió, na parte baixa. Entendi. E eles compram mais na planta ou finalizado? Como é que tá essa procura? A procura de terceiros hoje tá grande. A procura de terceiros que eu falo são de imóveis prontos que a gente vende de outros clientes, né? Porém, eu gosto bastante de vender empreendimentos na planta, porque além da valorização que você tem personalizado, você está investindo no papel, né? Então, Isso. assim, a gente está fazendo um investimento futuro. Logicamente, sempre vai haver riscos, né? Então, você tem que analisar o perfil da incorporadora, a gente tem que analisar o momento e o cenário do nosso mercado, antes de poder indicar, eita, meu cliente, eu vou te direcionar para esse empreendimento ou para aquele outro. Isso. No caso do apartamento, né? A gente falar em casa, ainda você pode personalizar, né? Exatamente. Você pode fazer o layout do que você se agrade mais, né? Exato. Assim, na questão da casa, a gente consegue a gente consegue desenvolver toda uma concepção projetual para que aquele cliente, aquele imóvel, para aquele cliente atenda todos os pré-requisitos da família dele, todas as suas necessidades. Em relação a essa questão também dos imóveis na planta, aconteceu um fenômeno bem interessante, né? Principalmente o que ele falou aqui, quem mora aqui na parte baixa, né? Esses imóveis hoje que a gente vem tendo, pela valorização que a gente teve aqui na parte baixa, as pessoas que estão comprando imóveis na planta muitas vezes nem moram aqui. Estão vindo na vertente do investimento. Inclusive, a gente tem hoje aqui imobiliárias que trabalham num estilo mais voltado para essa questão patrimonial, sabe? Então, isso está crescendo. É uma tendência não só aqui, né, como em outros estados. Mas a questão da valorização aqui acabou trazendo essa questão das outras pessoas que moram fora querendo investir aqui. Então, a procura dos terceiros realmente estão sendo maiores pelas pessoas que moram aqui. Então, assim, isso é interessante. E muitas vezes os imóveis são entregues pela construtora e o pessoal procura a gente, né, para fazer o financiamento. E é muita gente de fora. Muita gente de fora mesmo. Então, eu não preciso nem perguntar, né? O mercado imobiliário em Maceió tá a todo vapor. Tá sim. Muito aquecido. E assim, até com relação ao que o Pedro falou, me trouxe até a lembrança com relação à questão do Litoral Sul, que eu trouxe falando aqui, com relação aos empreendimentos que estão sendo lançados. E o cliente que é alagoano, que é de Maceió, ele dá preferência ainda ao Litoral Sul. O cliente alagoano, ele não quer nem saber de Milagres. Em Milagres, hoje, 90% dos nossos clientes que compram em Milagres são externos, são de outros estados do Brasil e também até clientes internacionais, como a gente tem cliente de Portugal, da Alemanha, entendeu? Vários outros países. Entendi. E em relação ao mercado, ao financiamento, né? Todos esses imóveis que você trabalha, que você constrói, que você vende, eles são, em sua grande maioria, financiados? Boa parte. Hoje, assim, vamos dizer, quando não financiado, quando ele compra diretamente com a construtora, quando ele compra no plano parcelado, há um parcelamento e há uma facilidade de pagamento da construtora. Quando não, tem o cliente também que compra através do financiamento. Aí são mais imóveis de terceiros ou algum empreendimento que já esteja pronto. E tem outros que passam o Pix. Aí é o melhor cliente. Um dia eu chego lá. Principalmente o gringo, né? Caramba, eles chegam aqui... Quer o Pix. Quer se livrar de problema. E é o cliente que mais quer barganhar, né? Então, assim, é o cliente que a negociação às vezes até demora mais um pouco, porque por estar pagando à vista, ele quer ter uma vantagem muito maior do que no plano parcelado, né? Mas em relação a financiamentos, assim, hoje tá mais difícil ou tá mais fácil financiar um imóvel? Como é que tá? Então, a gente teve um fenômeno, tá? Porque, assim, poucas pessoas eu acho que sabem disso, né? Mas, principalmente quando a gente fala de financiamento caixa, cada linha de financiamento tem um tipo de... que a gente chama de funding, que é como se fosse um tipo de captação de recurso. Então, os Minha Casa Minha Vida, né? Os financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, eles vêm do FGTS. Né? Então, assim, é uma linha que existe uma previsibilidade. Então, a Caixa ela consegue ter uma ideia do que a gente vai ter aí de recursos que vão entrar. Né? Fazem alguns tipos de cálculos em cima do que a gente tem hoje de pessoas CLT. Mas a gente já está encontrando um certo desafio, porque a pejotização hoje está muito forte.
né? Então, isso é uma realidade, né? A gente sabe que os encargos aqui no nosso país são muito pesados. Então, muita gente hoje está indo para PJ. Então, os recursos já estão começando a ficar um pouco mais escassos. E quando a gente fala da linha Sem Ser Minha Casa Minha Vida, que é o que a gente chama de SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele não depende de um orçamento, digamos assim. Ele tem que ter a captação do recurso real. E quais são as duas fontes de recursos que a gente tem hoje? Poupança e LCI. E hoje em dia, né, com esses blogueiros aí, aquela Nath, Primo Rico, enfim, aquele Bruno lá, essa galera toda começou a endemonizar a poupança, digamos assim. A poupança se tornou a vilã. Então, por que deixar teu dinheiro na poupança? Porque, infelizmente, é uma realidade. Quem vai querer tá tendo hoje uma rentabilidade com a Selic do jeito que está, 6,17% ao ano? Se você for no escritório de investimento hoje, você consegue 14% ao ano de maneira bem conservadora. Se você for para um tesouro direto, está hoje a 7,2% mais IPCA. Exatamente. E assim, você diminui a tua perda para a inflação. Muitas vezes a poupança, o cliente acaba podendo até perder o dinheiro para a inflação, sabe? Então, é um fenômeno que o próprio... Lógico que assim, que existem outros fatores, né, para você escolher entre a poupança, liquidez, né, do valor e tudo mais, né? Não é só se ater a esses... Não, exatamente. Por mais que tenha esses a índices, isenção, né, de imposto de renda, mas se torna uma coisa que não faz mais sentido, infelizmente. O entusiasta aqui do lado, Ricardo. Aí é o assunto que ele gosta. Aí né? Eu já lhe falei. Eu não sei como é que ele tava se segurando ali. Eu já lhe falei. Eu tava esperando ele acabar. Eu não queria fugir do tema, né? Mas eu já lhe falei que a gente tem que gravar um assunto sobre investimento. Sobre isso. A gente tem que marcar Tem que também. ter. Porque, querendo ou não, a questão imobiliária, ela trata também de investimento. Sem dúvida. O imóvel Sem em dúvida. si é um investimento. É um Então, investimento. E acho que pode ser tratado dessa maneira, né? Pensando-se no que vale mais a pena. Aí são investimentos totalmente diferentes, né? Propostas diferentes. Então, assim, quando um cliente chega pra gente e diz, Vitor, qual retorno esse imóvel vai me dar? Então, a gente traz a perspectiva, a gente traz essa pesquisa de mercado, até porque na imobiliária a gente vai começar a administrar imóveis. Então, a gente precisa trazer esse panorama para a mesa do cliente e mostrar a ele o quão rentável vai ser esse imóvel. Falando até nisso, com relação a milagres, a gente tem um cliente aí que ele construiu uma casa para locação e agora no final do ano ele conseguiu locar essa casa. Logicamente, ela tem um serviço de hotel também incluído, mas ele conseguiu locar essa casa a 162 mil para o Réveillon. Caramba! Eu fiquei na dúvida se eu queria ir passar o Réveillon nessa casa ou ser o dono da casa. Então, assim, nos últimos 3 anos, ele abriu o jogo para mim. Hoje, inclusive, em reunião estávamos juntos, e ele abriu o jogo para mim que ele teve um retorno de 2,3 milhões de locações por temporada com essa casa. Ou seja... Ele pagou a casa. Ele já pagou o investimento que ele fez. O payback Dentro de dele 3 foi... anos. Foi legal. Foi legal, hein? E sem precisar alugar todos os dias. E ele tem também uma casa no Litoral Sul, no Alta Vista, em que ele alugou agora também... acho que foi pro Réveillon também. Foi pro Réveillon e a locação ficou em 55 mil reais, sem o serviço de hotel. Sem o serviço de um concierge. Então, assim, o retorno no nosso cenário hoje está sendo significativo. Então, assim, logicamente, tem alguns ativos de investimentos que vão bater vai ter uma taxa um pouco maior que essa de retorno, mas ainda é um caminho. E falando também essa questão de investimento, né? Muita gente acha que nós correspondentes bancários, o financiamento imobiliário, ele é digamos assim, um inimigo do investimento, mas não. A gente tem muita parceria com escritórios de investimento que indicam o nosso serviço para o cliente não desaportar, né? E como a gente até falou, no investimento conservador você consegue 14% ao ano. A taxa da Caixa hoje a gente tem uma linha que consegue de 9,79% ao ano. Então você ainda tem esse lucro, né? Se você pegar um imóvel bom, sei lá, um estúdio, que você consiga alugar por temporada. Sim. Então, se o próprio apartamento pagar a parcela, você ainda tem o lucro do teu dinheiro que você iria desaportar para fazer esse investimento à vista. Você mantém o teu financiamento, lucra com o que você tem aportado e faz com que o imóvel se pague. Então, assim, é uma vertente também que poucas pessoas divulgam, falam dessa questão, né, de que o cliente ele pode sim investir em imóveis e, ao mesmo tempo, manter o capital dele ali alocado, né, numa carteira saudável e manter ali os investimentos dele também no mercado financeiro. Ótimo, ótimo. Eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu acho que o Vitor é suspeito de responder. Você acha que é mais vantagem o cliente comprar um imóvel já pronto ou ele construir um imóvel, comprar um terreno e construir
uma casa, por exemplo? Olha, falando nesse cenário hoje, se ele pensar em termos econômicos de fato, é mais vantagem ele construir. Sim. Vai ser sempre mais vantajoso você construir. Então, assim, quando você pensa na questão de comprar um imóvel pronto, você já está pagando a rentabilidade daquele construtor, né? Seja uma casa ou seja um apartamento em um grande empreendimento vertical. E você está pagando também para não ter os contratempos da construção, né? Da obra em si. Exatamente. Então, assim, você está pagando alguém para administrar aquele recurso e aquele empreendimento para você. Então, a gente faz muitas obras através de administração. Logicamente que temos também aquele cliente que não se encaixa nesse perfil, onde a gente faz um contrato de empreitada global ou parcial. E eu vou aproveitar para vender meu peixe aqui também, tá? Fica à vontade. O que acontece? A gente tem hoje a possibilidade da construção financiada, né? Tanto da aquisição com construção, como a construção em terreno próprio. E eu sempre gosto de citar a situação de um cliente, que ele fez um financiamento de 1 milhão, foi uma construção em terreno próprio. E aí, a Caixa, é muito interessante essa linha, porque ela faz uma cobrança de taxa-obra que ela é mediante o quanto foi executado da obra. A evolução. A evolução. Então, assim, o cliente que, por exemplo, nesse caso dele, ele tinha 1 milhão, que ele iria aportar ali, ele deixou esses 1 milhão aplicado num fundo DI, tá? Que estava... a mais do que, eu acho, cerca de 105% a 107% do CDI, então estava acima do CDI, e ele foi pagando, né, com a taxa de 10% ao ano, então ele estava atendendo, quando a Selic estava 3,25%, beirando seus 15% de rendimento dentro desse ano. E o cronograma de obra dele foi o quê? 12 meses. Sim. Então, o cara que tinha 1 milhão ali, vamos colocar no grosso, teve 100 mil, né, de rendimento, e ainda ficou com a taxa menor, e ficou ali usando o dinheiro do banco. Então, ele acabou com o risco dele, né? Porque, assim, a gente tem um responsável técnico ali, né? Que ainda vai executar o serviço e todo mundo é humano, né? Por mais que a construtora seja uma construtora de confiança, tal, não sei o quê, imprevistos podem acontecer como aconteceu da pandemia. Então, até a mão de obra pode ficar escassa, atrasar a obra e tal. Então, o cara não vai estar ali correndo o risco de desaportar o capital dele. Ele vai jogar o risco para o banco. Fora que, no financiamento, a gente tem seguros que estão cobrindo ali toda a operação. Então, vendendo meu peixe também, né? E trazendo uma outra possibilidade de investimento. Você poder trabalhar com o capital do banco, né? Fazer um investimento e você construir o seu imóvel do seu jeito e ter aí uma outra vertente para o ganho de um bem. Fiquei até sabendo que tem aportes também, né? Financiamento, né? Da Caixa para questões de compra de materiais, né? Ou isso... Isso, exatamente. Ou não se veicula mais? Não, a gente tem hoje, mas é uma linha específica que a gente chama de reforma e ampliação. Tá? Antes tinha aquele antigo Construcard e tal, que era mais ou menos nessa linha. Mas a reforma e ampliação você já tem que ter ali um imóvel pronto e quitado. Entendi. Para você poder fazer o uso dessa linha. Aí, nesse caso, a própria linha do financiamento, quando o cliente fecha o contrato conosco, fornecemos todo o material e fornecemos também a mão de obra. Entendeu? E no caso da administração, como é que a gente cuida do contrato? O cliente paga o material, o cliente paga a mão de obra e nos paga a taxa da administração. E a gente administra todo o recurso e administra o cronograma da obra. Sim, porque aí no caso fica diretamente para o cliente, né? Isso, toda essa transações. Aí as notas são faturadas no nome do cliente. Isso acontece muito com nossos clientes que são investidores, né? Então, assim, tem clientes que constroem com a gente para vender. Aí a gente parte já para essa linha do médio alto padrão. Eu gosto muito de trabalhar com alto padrão porque a gente consegue ter clientes mais selecionados, né? Logicamente, um volume menor de obras, mas com o mesmo faturamento do que se tivesse 10, 20 obras Minha Casa Minha Vida. Perfeito. E aí você vai ter algo mais sólido, digamos assim. Isso. Aí, assim, a gente tem que ter alguns cuidados também com relação à aquisição e construção da Caixa, né? Porque foi um dos requisitos que fez eu pensar em ser corretor inicialmente. O que é que acontecia? A gente tem alguns clientes e tem um condomínio, vocês conhecem, né? Vista Lagoa, você conhece. Então, assim, o Vista Lagoa, a gente chegou alguns clientes para a construtora, para a VGO, e esses clientes já tinham o lote. Eles tinham o lote e queriam fazer a construção em terreno próprio. Outros queriam comprar o lote e fazer a construção. Vamos fazer pela Caixa, era o sonho da família. E aí esses clientes que já tinham o lote foram os maiores prejudicados, né? Assim, acho que numa falha de assessoria de quem vendeu esses lotes. Quando a gente chega para o Vista Lagoa, a gente sabe que é um condomínio que ele está localizado dentro de uma área de marinha, né? Que pertence à SPU.
E, consequentemente, esses lotes não são mais financiados pela Caixa. Aí, a partir disso, a gente já tem uma limitação maior com relação aos bancos que fazem financiamento, tanto do imóvel pronto quanto da aquisição e construção. Que a única que teria esse produto para ele seria a Caixa Econômica, e a gente vai ter que partir para uma linha aí do Banco Bradesco. Então, Entendi. assim, limita bastante e o cliente vai pegar, por obrigação, a taxa do Banco Bradesco. Ele não tem mais como pegar a taxa da Caixa Econômica. E não só isso, é uma linha bem mais complicada também. É. Porque o cliente ele já tem que ter o imóvel, tem que estar com toda a documentação e 30% Sim. de obra executada. Pronta para que libere o restante do recurso. Entendi. E o cliente só é ressarcido de 10% desses 30% para iniciar a obra. Eita, entendi. Vitor, e falando desse contratempo que você teve, rapaz, a gente tá aqui ansioso, curioso, para saber sobre o quê? Sobre o momento no way, aquele momento em que a gente tem histórias envolventes, histórias sem acreditar. Vitor, vamos aqui, e Pedro, eu acho que tá, peraí, são 2 convidados, então são 2 momentos no way, né? Um de cada um. Um de cada um, pelo menos, né? Acho que o dele vai superar. Já tô imaginando aqui. Ou ele tem um momento no way junto. Né? Então, a gente tem a história aí do Vista Lagoa, que é onde aconteceu com um cliente nosso que já tinha um lote, queria fazer a construção, e nesse momento a gente começou a desenvolver o projeto. A gente nem pensamos, na verdade, em que esse cliente queria construir financiado, porque inicialmente a previsão dele era fazer uma obra com recursos próprios. De toda forma, não entramos no assunto, a gente começou a desenvolver o projeto, e lá na frente, quando a gente desenvolve o projeto, o cliente, caramba, é isso aqui que eu quero, vou executar. E ficou frustrado, porque não poderia mais financiar pela Caixa, ele tinha desistido de construir com recurso próprio, porque a vertente do que o Pedro falou, de utilizar o capital do banco para fazer uma construção, seja ela para investimento, seja ela para moradia, é muito vantajosa. É muito vantajosa. Então, assim, a gente não se descapitaliza, principalmente quem é empresário, usa o recurso para desenvolver outras coisas, novos projetos e, além disso, trazer mais rentabilidade para conseguir pagar as parcelas do banco, né? Sim. Então, com isso, o que aconteceu? Esse meu cliente, ele ficou frustrado, não pôde fazer o contrato com a Caixa. No Banco do Bradesco, ele não estava conseguindo viabilizar o financiamento com a quantidade de recursos que ele precisava, então ele desistiu e teve que colocar o lote à venda. Nesse momento, nós só tínhamos a construtora. Eu não tinha ainda a imobiliária, nunca nem tinha pensado em ser corretor até aí. E aí, nesse momento, foi que eu pensei, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cliente no ponto de origem. Qual é o ponto de origem de tudo? É a compra do lote. Então, eu disse, caramba, eu vou fazer o curso... Isso você ia construir a casa, né? Isso, eu ia construir a casa e eu perdi um contrato. Isso. Sim. Perdi o contrato e o que é que eu disse? O que é que eu pensei comigo mesmo, né? Eu vou fazer o curso de corretagem, eu vou tirar meu Cresce e eu vou conseguir trazer uma orientação para essa família desde o primeiro momento. O primeiro momento de tudo, antes de ele ir para arquiteto, antes de ele ir para o construtor, para o engenheiro, o que quer que seja, ele está procurando primeiramente onde que ele vai construir. Sim. Então, ele está procurando o terreno. Então, foi essa possibilidade que a gente pegou e abraçou e disse assim, caramba, eu vou conseguir orientar esse cliente desde o primeiro passo dele e fazer com que ele compre um negócio com muito mais segurança, que é esse lote dele, mas sabendo que ele vai poder construir lá financiado ou não. Se não puder financiar a construção, ele já vai saber desde o primeiro momento comigo. Entendeu? Entendi. Então, assim, foi a partir daí que eu tirei a ideia e eu pensei em ser mais um corretor autônomo. Eu nem pensava, nem tinha cogitação de tomar a proporção que a gente tem hoje de se tornar uma imobiliária. Entendi. Cara, Caramba, foi inusitado, viu? Inusitado mesmo. E aí, na realidade, você decidiu mesclar as duas carreiras, né? De Exatamente. O que é construtor que eu pensei? Nós já estamos no ramo imobiliário, de uma forma diferente. Hoje eu vendo o mesmo produto para o meu cliente, o mesmo tipo de produto. A gente trabalha com produto imobiliário, tanto na construtora quanto na imobiliária de fato, só que são duas formas diferentes de entregar esse produto ao meu cliente. Na construtora, ele me contrata para a gente fazer a construção do empreendimento. E na imobiliária, ele me contrata para escolher, de fato, o melhor investimento para ele. Então, além de captar esse cliente na imobiliária e poder vender para ele um imóvel pronto, ou vender um imóvel na planta de outras incorporadoras, eu posso vender o nosso próprio imóvel. Entendi. E o Pedro? O Pedro tem algum momento Rapaz, também? eu tenho, envolvendo principalmente casais. Teve até uma situação de um cliente do Vitor, bicho, foi muito engraçado. Mas teve uma que eu nunca imaginei. Teve 2 clientes, né? Um casal, que eles compraram uma casa lá no condomínio fechado de alto padrão, Perfeito. lá em cima.
E aí eles fizeram aquela modalidade, né? O construtor tava lá com o projeto pronto, tal, e eles compraram na planta, né? E foram pagando, tá, e ficou um saldo para financiar um valor bem razoável. E aí tem muitos casais hoje em dia que não sabem quanto a esposa ganha, o que cada um tem no nome. E o cara tava com umas restrições absurdas. Aí sentou os dois na minha mesa para eles só queriam pessoalmente, né? Aí sentou os dois na minha mesa. Quando eu abro lá, restrição do cara. Como assim? Como é que você tem essa restrição? O que é isso? Onde foi esse negócio? A confusão que deu, não sei o quê. Pronto, as duas saíram. Daí nem teve muita conversa, nem consegui explicar muito sobre a modalidade de financiamento. E os dois foram embora do escritório. Aí eu acho que, coisa de 2 dias depois, ela me ligou. Ela disse, Pedro, como é que eu faço pra resolver esse negócio? Eu falei brincando, eu disse, separa desse macho. O cara todo podre, com o nome podre, separa. Ela disse, eu vou fazer isso mesmo. 1 mês depois ela me liga, Pedro, separei. Meu Deus! Eu disse, cara, não foi por causa do que eu disse, cara. Ela disse, não, porque descobriu umas coisas dele e não quero não tá com uma pessoa assim, não. Pior que eu tenho certeza. 1 mês depois, ela chegou com a certidão de divórcio, vão financiar. Que ela disse que não ia perder, ela já tinha investido mais de 600 mil na casa. Já tinha pedido para mudar projeto, já tinha feito reforma e tudo mais. Ah, já estava em andamento. Já estava em andamento. Isso foi quando a casa ficou pronta, quando saiu a BITS da casa para financiar. Aí, na Caixa, se o cônjuge ele tiver alguma restrição, não aprova o crédito. Não só na Caixa, como praticamente todos os bancos hoje. Aí ela fez 2 meses depois, ela chegou com a certidão de divórcio e disse, vou entrar na minha casa. E parece que ele só tinha botado 50 mil, ela botou 550. Meu Deus, então eles foram construir uma casa e saíram divorciados. Foram financiar uma casa, né? Não foi comigo, viu? Não, esse caso não foi com ele. Mas teve um outro caso engraçado também, que foram clientes dele que o cara não imaginava. A mulher chegou lá, podre, aí o cara olhou assim... Foi, olha, eita, lembrei. Mesmo, foi muito engraçado. A cara dele, assim, ele não conseguiu disfarçar, assim. E era... Chega a gaga... Que é isso? Eu não tinha trabalho, né? Mas, assim, é uma coisa que acontece muito, assim. Muito cliente que não sabe. Mas, assim, a gente também... por mais que teve esses casos inusitados e engraçados, mas a gente ajuda muitos clientes também a combater fraudes. Com isso, às vezes o cliente vem financiar, não sabe que tem alguma restrição e tal. Tem muitas cobranças indevidas. Sim. Eu acho que na hora de perguntar para casar, tem que perguntar o score também, viu? Procura um correspondente bancário antes de casar, pede pra gente fazer a consulta de CPF, quem sabe já sai um financiamento, né? Antes de casar. A aprovação dura 6 meses, é o tempo. Não sei se vai continuar ou não. Não é só ir no cartório ver se tem alguma coisa ou não. Procura um correspondente antes. Gente, esse momento no way realmente foi no way, viu? Obrigado, pessoal, por compartilhar o momento no way de vocês. Pedro, o pessoal aqui perguntando, escutou o nosso podcast aqui, o que é correspondente bancário? Show de bola. Realmente pouca gente conhece, né, o nosso trabalho, mas o correspondente bancário nada mais é do que uma empresa que presta serviço para o banco, tá? Então, no caso a gente da Caixa, nós somos muito assemelhados às lotéricas. Então, nós podemos vender produtos do banco, né? E, no final das contas, atuamos como um braço, né? Hoje, da Caixa Econômica, que a gente sabe que é um banco que tem muita demanda para os gerentes. Então, muitas vezes a gente já é procurado primeiro do que numa agência. Então, a gente faz financiamento, consórcio, crédito consignado, abertura de conta, cartão de crédito. Boa parte dos produtos da Caixa, né, a gente consegue comercializar hoje. E aí você precisa ter um domicílio igual à lotérica ou virtual? Como é que funciona? Isso, exatamente. Tem todo... tem uma série de padrões a serem seguidos, né? A gente tem que ter um escritório, a gente tem que também... tudo isso fica no site da Caixa, inclusive. Então, se você quiser consultar para ver se aquele correspondente ele realmente é credenciado, tá tudo ok, consegue consultar ou pelo nome do correspondente ou CNPJ. Então, a gente segue todas as diretrizes da Caixa e também de acordo com o que a própria FEBRABAN ela pede, tá? A Federação dos Bancos, ela pede para que a gente tenha uma série de certificações para poder atuar como correspondente bancário. Ô Pedro, uma dúvida que surgiu aqui, e que eu acredito que deva ser a situação de muitos brasileiros, né? E se a pessoa não tiver o dinheiro da entrada que o banco exige para ele comprar aquele imóvel que ele quer, tem alguma coisa que o banco pode fazer? Tem. O correspondente, no caso? Tem sim. A maneira mais conhecida hoje são os empreendimentos caixa, né? Não sei se vocês são engenheiros, já devem ter ouvido falar do termo do Gericá, né? O Geric.
que na verdade é um programa da Caixa chamado de apoio à produção. Então, é onde tem a possibilidade de você estar comprando imóvel na planta e você fazer o parcelamento direto com a construtora. Então, tem casos, inclusive, da gente conseguir financiar até 90% do valor do imóvel. Então, assim, empreendimentos facilita pra caramba. Então, empreendimentos aí do SBPE, né, que são fora do Minha Casa Minha Vida, a gente consegue fazer esse financiamento de 90%. Ou o cliente ele pode fazer a construção do imóvel dele. Então, se ele conseguir se organizar para ir comprando aos poucos o terreno, ele consegue praticamente que um financiamento de 100% da construção, né, da obra, tendo o terreno já no nome dele. Com o terreno já pago, ele pode financiar 100% Exatamente, da obra. porque o terreno, ele em tese, entra como entrada. Como entrada. No processo. E falando aí no sentido dos imóveis, como o Pedro falou, existem muitas facilidades hoje na aquisição desses empreendimentos, né? Então, por exemplo, esses empreendimentos que são caixa, como, por exemplo, uma incorporadora como a Telesio, eles parcelam a sua entrada. Ou seja, sobrou ali 10% para você fazer de entrada, eles parcelam diretamente com a incorporadora e você consegue fazer fazendo um pagamento ali de parcela de 900, R$1.000, às vezes até menos, dependendo do empreendimento. Entendi. Então tem para todo bolso, né? Exatamente. E tem outra possibilidade também, digamos, não gostei de nenhum empreendimento que está vinculado à Caixa hoje. Muitos clientes fazem o quê? Durante a construção, sei lá, pega um Moura do B da vida, um Showa, algum outro tipo de imóvel na planta de outras construtoras, sem ser a Telesio, como a Conenge, que a gente sabe que aqui são as mais fortes para essa questão de financiamento caixa, né? Já no momento da construção. E pega aí os 30%, né? Vão pagando ali durante a construção. Quando o imóvel é entregue, sai a verbação, tudo certinho, aí financia os outros 70%, 50%, 60%. Inclusive, é uma coisa que a gente tem indicado muito nesse momento agora de taxa de juros mais alta. Se o cliente tiver ali um bom tempo no plano direto, quem sabe, dependendo do planejamento financeiro dele, ele consegue muito mais do que os 30%. Então, ali ele vai lá, durante o período da construção, paga 50%, 60%, fica com saldo a financiar menor, consequentemente é uma parcela mais reduzida. Então, às vezes, ele não precisa estar juntando dinheiro, né? Ele já pode adquirir o imóvel na planta, né? Que é um valor mais baixo. Exatamente. E com isso, ele vai ganhando a valorização e já vai formando o dinheiro da entrada, né? Exatamente. Uma coisa, um exemplo que eu sempre gosto de usar é o blend da R-Pontos. Teve cliente aí que comprou a 680, 700 mil. Hoje aí tem unidades beirando os 1 milhão. Então, fora a valorização que o cliente já vai conseguir, né, adquirir aí esse benefício da valorização, ele também vai conseguir aí um saldo mais tranquilo para financiamento. Você falou de taxa de juros mais alta também. Explica para a galera que seja interessante. No momento de taxa de juros mais alta, o mercado imobiliário ele fica desaquecido. Por que isso acontece? Porque, querendo ou não, o acesso ao crédito ele fica mais caro, tá? Então, assim, a gente já teve uma corrida aí dos bancos privados, tá? Quando a Caixa deu essa reduzida para os 30%, deu essa reduzida de 70%, né? Aumentou a entrada para 30%. Boa parte dos bancos aí subiram, né, a taxa de juros. Quando a Caixa anunciou isso, eles já subiram. Porque hoje a Caixa, muitas pessoas não conseguem ver a importância da instituição da Caixa. Mas no mercado imobiliário, hoje ela é uma reguladora de mercado. Então, assim, quando você tem a taxa da Caixa, a Caixa com dinheiro para emprestar, os outros bancos eles ficam sem ter um market share muito bom, que a gente chama, né? Hoje, pelo menos, vamos lá, até o ano passado a gente tinha aí uma média de 70% do mercado imobiliário, dos financiamentos eram feitos pela Caixa. Esse ano talvez a gente tenha uma mudança nesse cenário. Mas então os outros bancos tinham que trabalhar aí com 1/3 da fatia do mercado. 30% para todos os outros bancos. Então agora que a demanda subiu para eles, consequentemente, né, a reguladora de mercado deu uma retraída aí nos recursos para serem emprestados. Eles estão já fazendo a festa aí, estão subindo aí a taxa de juros, mas não tem problema, a gente está aqui para fazer portabilidade quando o cenário melhorar. Beleza. No caso, a troca de cenário que você falou aí, seria para quando você tiver juros mais baixos, você reajustaria as suas parcelas? Em tese, sim. Que a gente falei assim, essa questão de cenário melhor seria quando a Caixa conseguir voltar a ter os seus recursos, porque essa questão da Caixa ter reduzido o percentual de financiamento também se dá na questão do que a gente chama de funding, né, do financiamento. Então, os recursos de poupança e de LCI, que são os recursos que trazem esse funding para a Caixa ter o que emprestar, eles estão mais escassos. Então, quando a Caixa conseguir resolver esse problema, o mercado todinho ele vai ter a oportunidade de voltar para a Caixa, porque existe a possibilidade da portabilidade. Não sei se vocês já ouviram falar. O financiamento imobiliário, com 3 parcelas pagas, a gente já consegue fazer a portabilidade de volta para a Caixa.
Então, aquele cliente que contratou lá num banco privado com 11%, 12%, ele pode vir para a Caixa, pegar os seus 9,79%, a depender da taxa que a gente vai ter aí no futuro. Então, o cliente pode sim. E ele tem alguma despesa para fazer essa portabilidade? Que despesa seria essa? Teria sim. Ele não vai ter custo com ITBI, tá? Porque o ITBI já foi pago, o imóvel já foi transferido para o nome dele. Já no nome dele mesmo? Seria basicamente aí uma baixa de alienação, né? Um ato no cartório de baixa de alienação e um novo ato de uma nova alienação. Vai substituir. Exemplo, o cara financiou na Sicredi. Então, ele vai tirar lá a verbação da Sicredi e vai colocar a nova verbação da Caixa. Então, seria basicamente, claro, custo de engenharia da Caixa, né? Vai ter que pagar uma taxa de engenharia, R$ 750, e uma taxa de assinatura. Reavaliação do imóvel. A reavaliação do imóvel, para ver se o imóvel realmente vale aquilo, porque a Caixa vai estar pegando o imóvel como garantia, então ela precisa se resguardar. E também funciona essa linha de crédito para imóveis novos, recém-construídos e também já usados. Isso, exatamente. Então, não tem restrição quanto a isso. O que vai mudar basicamente de imóvel novo para usado na Caixa é a questão securitária mesmo. Então, o cliente ele talvez vai ter que apresentar alguns documentos lá como a BITS e afins, né? Memorial descritivo, essa série de coisas aí, ART, documentação de responsável técnico no imóvel novo, justamente pela questão do seguro, que aí ele vai ser um pouco diferente. Você falou de um exemplo de um imóvel que já está valendo quase 1 milhão e tal. Então, isso vale para todas as faixas de imóvel, né? Esse mesmo financiamento é aplicado para imóveis de baixo valor e também para imóveis de 1 milhão, 2 milhões para cima? Padrão. O alto padrão? Isso, exatamente. Só que no caso da Caixa, em específico, tá? A gente tem a linha do Minha Casa Minha Vida, tá? Que ela, para imóveis usados, sofreu algumas alterações, tá? Cada faixa territorial que a gente chama, né? Nordeste, ela tem um valor específico, Sul, Sudeste tem outros valores, tá? Então, para imóveis usados, houve uma redução. Antes era 350 mil o teto, caiu para 270 mil. E aí, nessa faixa aí dos 270 mil também diminuiu o valor do financiamento para 70%. Porque, querendo ou não, o recurso do FGTS ele também está escasso. O nosso país está mudando bastante, né? A forma com que ele tem se comportado no mercado financeiro, a questão também dos empregos tem mudado muito. Como o FGTS é o recurso do Minha Casa Minha Vida, a gente tem visto aí um fenômeno da pejotização. Né? Não só isso, várias possibilidades das pessoas fazerem um saque de FGTS. Saque aniversário, empréstimo de FGTS, as pessoas acordando também para o mercado imobiliário usando o FGTS na entrada. Então, tudo isso faz com que o recurso ele seja um pouco mais escasso. Então, aí, a Caixa teve que se organizar, não só a Caixa, né, o Conselho Curador do FGTS, teve que se organizar para poder fazer algumas restrições para que pudesse continuar aí com a linha do FGTS, que é Minha Casa Minha Vida. Isso é bom com essa questão que você falou aí de portabilidade, né? De questão de crédito, que aí você só aprecia mais em construir um imóvel, né, Vitor? O pessoal a cada ano, a cada mês, procura mais para construir imóvel e de médio padrão, né? De alto padrão. Exatamente. Assim, na questão do alto padrão, a gente tem uma linha nova que saiu da Caixa Econômica, justamente para financiamentos acima de 1,5 milhão, não é isso? Exatamente. Hoje a gente tem essa nova linha que ela é indexada ao CDI, tá? Então, ela é uma linha pós-fixada, a gente tem uma taxa de juros aí que ela pode ter uma certa variação, que aí ela trouxe justamente para ser essa válvula de escape, para a Caixa não depender 100% dos recursos do SBPE, que aí vai facilitar bastante agora para a gente conseguir manter as questões das contratações. Principalmente quando a gente tiver uma taxa de juros mais reduzida, vai ser uma linha aí que vai fazer muito sentido. Hoje, para alguns clientes, talvez não faça muito sentido, mas lá na frente vai ser uma linha que vai valer muito a pena. O Thiago Nigro, né? Do Primo Rico, né? Thiago Nigro, né? Não sei se você viu a notícia. Ele acha que financiou. Foi a casa ou foi a reforma que ele comprou? A casa. Ele financiou. Foi a casa, né? 40 milhões. 40 milhões. Ele foi no banco financiar. Ele não usou o recurso próprio Ele dele. deu 8 Exatamente. milhões de entrada. Deu 8 milhões de entrada. E o restante foi todo saldo financiado pelo banco. Então, isso significa que mesmo tendo o dinheiro para pagar à vista, é mais vantagem financiar E trabalhar com o dinheiro do banco. trabalhar com dinheiro. Porque você diminui o seu risco. Exatamente. Totalmente. Além de diminuir o risco, no cenário que a gente está hoje, vamos pegar a taxa da Caixa, que a gente consegue uma taxa aí de 9,99%. Vamos pegar a taxa mais alta da Caixa, digamos assim, para o SBPE. Então, a gente conseguindo 9,99%, com a Selic que a gente está hoje, dependendo do investimento, o cliente consegue até os seus 14%.
Então, vamos colocar no grosso aí, de maneira bem conservadora, Thiago Nigro fazendo o que ele fez. Digamos que ele financiou pela Caixa, não sei. Mas ele vai ter um lucro aí de 4%, deixando o dinheiro dele aplicado com total liquidez, sem mobilizar o capital dele no imóvel. Se ele botou no Bitcoins... Exatamente. Ele colocou no Bitcoin, só esse ano triplicou, né? Pois é, então assim, faz muito sentido o financiamento, porque além disso, poucas pessoas sabem, mas ele tem também dentro da parcela do financiamento alguns seguros. Então o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que teve aquela questão das enchentes, quem tinha valor financiado foi coberto. Aqui a questão lá daquela área afetada, daquela questão lá da estação de Salgema, tal, tudo mais. Quem tinha o imóvel financiado, o seguro cobriu também, que é o seguro chamado DFI, que é o danos físicos ao imóvel. Então, isso é o seguro mais básico que está dentro da parcela. Fora as pessoas que também tinham seguro residencial, que o da Caixa, inclusive, é um dos melhores. Então, financiar um imóvel já funciona como um seguro pessoal, né? Exatamente. Até porque tem a cobertura contra a morte Isso. do proprietário, né? Sim. Exatamente, são seguros obrigatórios. Sim. Tá? Hoje, dentro do SFI, o que a gente chama de imóveis acima de 1,5 milhão, ou no SFH, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI, e o Sistema Financeiro de Habitação, que é o SFH. Então, nessas duas modalidades de financiamento, é obrigatório, tanto o DFI quanto o MIP, né? Que é o Morte e Invalidez Permanente. Então, eu estou fazendo certo, né? Porque eu devo casa, devo carro. Exatamente. E aí você não perde a sua liquidez, entendeu? Muitos clientes pensam, vou comprar à vista. Tá, pode ser uma boa para você, né? Dependendo do perfil do cliente. Mas é muito melhor você trabalhar com o capital do banco. Você diminui o teu risco. E você pode deixar o teu capital ali rendendo. E a gente não fala só disso, não só para os imóveis que a gente compra pronto, né? A gente também aproveita isso para construção. E partindo para o lado de imóveis, de investimentos imobiliários com renda passiva, acho que esse é um dos melhores caminhos ainda, porque a tua renda, seja ela por um aluguel mensal, com um contrato anual desse aluguel, ou ele por temporada, ele vai praticamente pagar a sua parcela. Se a gente partir para um aluguel, que ele seja o contrato anual, o contrato inteiro, né? Vamos dizer assim, você vai ter aí pelo menos 80% a 70% da parcela paga pelo próprio rendimento, pela própria locação. E se você vai para a questão de locação por temporada, dentro de 3, 4 anos você pode estar quitando já até todo esse financiamento se você fizer algumas antecipações. Mas o melhor caminho é você manter o financiamento lá, porque esse dinheiro pode te gerar negócios futuros, né? Sim, fluxo de caixa para outras coisas. Exatamente. E assim, eu tenho clientes hoje que construíram a casa para alugar por temporada, para esse tipo de locação, tanto o Litoral Sul quanto o Litoral Norte, e esses empreendimentos, eles já trouxeram um payback dentro de 2 anos, 2 anos e meio. Então, Ótimo. todo o recurso que o cliente aplicou dentro da obra já foi recuperado. Isso com capital próprio. Imagine se fosse com o do banco. Em vez de fazer ele tinha feito 3 casas ao mesmo Sim. tempo, e já tinha Tem essa aumentado rentabilidade sobre as o potencial, né? E tinha de alavancado retorno. muito mais o patrimônio dele, né? Isso. Com o dinheiro do banco, como a gente fala. Isso aí. Exatamente. Fora que a questão, né? Quando você faz a construção financiada, você só vai pagar a primeira parcela quando finalizar a construção. Então, assim, é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, você ainda vai ter que aguardar ser feita a verbação da construção, tal, sair tudo certinho para você pagar a primeira parcela. Então, dependendo Isso aí do na perfil do qualquer cliente... modalidade, né? Se for Qualquer modalidade. Terreno, construção ou só construção. Exatamente. Sendo aquisição de terreno e construção ou somente a construção em terreno próprio, o cliente só vai pagar a primeira parcela de financiamento efetivo quando finalizar a obra. Vai ter aquele valor de taxa-obra e tal, mas muitas vezes os clientes eles conseguem, né, tendo um bom responsável técnico na obra que faça uma boa elaboração da planilha PCI, muitas vezes eles conseguem embutir o valor da taxa-obra já dentro do valor da obra ali. Então, vai estar tudo já incluso. Então, dependendo do perfil do cliente, que eu gosto muito de usar um exemplo de um cliente que ele financiou 1 milhão, tá? Numa obra que iria durar 12 meses. E aí, ele estava querendo fazer esse investimento à vista, né? Usar o recurso próprio para poder construir. Sim. Ele preferiu fazer o quê, né? Foi naquela época que a gente estava com a Selic ali entre 11 e chegou lá e estacionou em 13,75%. Então, o cliente consegue aí tranquilamente 14% ao ano, tá? Então, dentro desse ano, ele tirou aí, sei lá, 150 mil, vamos dizer, pelo menos, de lucro, né? Enquanto ele financiou 1 milhão. Então, no final da obra, ele poderia guardar aqueles 150, quitar o imóvel, ele estaria ali já com 150 no bolso, ou usar esses 150 para dentro da quitação, né? Que no final das contas aí é quase que o mesmo, mas
dependendo do perfil do cliente, ele se ancora na maneira que ele vai usar o recurso e ver o que é mais vantajoso para ele. Isso numa renda fixa, né? Onde você não tem tanto risco, assim, digamos, né? Mas no Bitcoin, né? Renda variável ou com Bitcoin, melhora mais ainda. A sua alavancagem pode ser melhor, né? Pois é, eu acho que eu tô até pensando em refinanciar a minha casa. Eu faço refinanciamento também, viu? Refinancia também, né? E partindo para o lado do cliente investidor, né, que é, acho que hoje um dos perfis que a gente mais tem dentro tanto da imobiliária como da construtora, a gente tem uma metodologia diferenciada de contratação da empresa, da construtora, que é a obra por administração. Então, onde a gente praticamente é um contrato que ele traz muita transparência ao cliente, mas praticamente o cliente está pagando ali os preços de custo. E em cima do preço de custo da obra, a gente cobra uma taxa de administração para administrar tanto os recursos, para também administrar e gerenciar a obra como um todo, né? Tanto a parte do meu escritório, que o pessoal faz compras, faz a parte financeira, e o cliente está acompanhando ali mês a mês dentro de um painel gerencial, que é liberado no aplicativo para ele, e ele consegue acompanhar a obra em tempo real, tanto através de imagens de área de obra e na parte financeira, na parte executiva de fato. Sem contar que você pode financiar o BDI também. Exatamente. Sim. Existe a possibilidade lá na planilha da Caixa. Da própria administração. Se for pessoa física, o responsável técnico, 6%. E se for uma pessoa jurídica, até 18% de BDI. Então, até nisso, a Caixa pensou também para essa linha. Entendi, interessante. E uma pergunta agora, uma provocação. Vou fazer uma provocação agora. A gente viu, claro, que o mercado está aquecido e aí é só você abrir a internet, o site de anúncio e ver que o mercado está aquecido. Mas levando em consideração que o IBGE já previu que a população brasileira ela vai dar uma estagnada e depois vai começar a cair. Você acha que com a população caindo, a gente sabe que imóvel só se valoriza onde tem crescente demanda, né? Onde tem a população crescendo e aí você tem mais demanda por imóvel, mais demanda por construção e o ciclo continua. O que é que vocês esperam desse futuro do Brasil com a população dando essa estagnada e começando a cair? Vocês acreditam que o mercado continuaria aquecido? Sendo bem sincero, você depende da região, tá? A gente aqui em Maceió, a gente está vivendo um fenômeno que ele vai se perdurar por muito tempo. Maceió é um caso à parte. Maceió é um caso à parte. Eu mesmo tenho demanda aqui, porque eu não quero voltar. Eu acho que tem que ter casa, o pessoal ter mais filho e esse IBGE aí não mudar, não. O pessoal tá trocando filho por pet. Verdade. Então vamos voltar a fazer menina. Todo mundo aí. Sabe, no tempo da minha avó teve 10 filhos. Manda desligar a TV. Mas é porque, assim, são vários fatores a serem considerados, né? Assim, a questão econômica também, ela faz muita diferença. E o que o governo ele vai fazer realmente para a gente conseguir resolver algumas questões, principalmente como educação. Hoje em dia, assim, tá muito caro a educação de filho. Então, a gente sabe que realmente é um movimento que está acontecendo porque é um absurdo você ter um filho. Então, a gente vai ver aí as creches mais baratinhas é R$600, R$700. É metade de um salário mínimo. Entendeu? Então, assim, tá muito difícil você manter um filho. E acabou também o fenômeno disso daí, imóveis cada vez menores. É o que a gente tem visto hoje. Na realidade, vai ter eu acredito que vai acontecer essa troca de perfil de imóvel, né? Exatamente. Já tem acontecido, E se a gente observar os imóveis antigos, quando você vai procurar um imóvel para comprar ou alugar, quando o apartamento ou a casa é muito grande, a área é de 150, 180 metros, é uma casa antiga. As novas que estão sendo construídas não são feitas. Mas assim, a gente ainda tem demanda, né? Para esse tipo de imóvel e esse público. Porém, Sim, assim, a gente já vê você que essa percebe mudança tem uma troca gradativa e cada vez mais as famílias também menores. Então, quem tinha 5, 6 filhos, hoje não tem mais, tem 3, tem 2, às vezes tem 1. Então, mudou esse público e, ao mesmo tempo, o ramo imobiliário ele também foi orientado por conta dessa demanda, ele deu uma redução no tamanho dos imóveis, né? Então, o pessoal hoje procura imóveis de 2 quartos. Antigamente, um 2 quartos tinha o quê? 80 metros? 70 metros? Hoje, um 2 quartos tem até de 46 metros. Exatamente. Isso. Não, falar E o estúdio, né? Que também... E o estúdio. Eu ia falar isso. Hoje, nossa região aqui na Exatamente. Hoje, para a área do turismo e para a questão imobiliária de Maceió, falando-se em Maceió, não só Maceió, Alagoas, vamos falar de Alagoas. Pensando no cenário alagoano, o estúdio hoje é o imóvel que mais traz rentabilidade ao proprietário.
Entendeu? Porque as famílias que vão para lá, Sim. qual o tempo de estadia, geralmente, desse pessoal? Eles ficam de 10 a 12 dias. Essa é a média que o turista passa dentro do estado de Alagoas, visitando, né? Seja em Milagres, seja Litoral Sul, na Barra de São Miguel ou no Francês. E com esses 12 dias, você bota ali, dependendo do estúdio, você vai ter um valor de locação por diária de 400 a 500 reais, dependendo da localidade. Dentro de Maceió tem alguns locais que você consegue 300, 350. Então, assim, o estúdio, que por ter uma metragem muito pequena e você conseguir um valor de locação muito bom, quando você vai para um 2 quartos, o valor ele não dobra. Sim. Ele não dobra, ele aumenta um pouco, um percentual. Então, o estúdio ele já começa ali com um percentual de lucratividade muito maior do que o de 2 quartos. Tanto que aqui tem possibilidade também de você conseguir comprar um estúdio financiado já na planta, não sei se vocês sabem. Tem um estúdio específico, Telesio paga nós, hein? Tem um box estúdio da Telesio, tá? Que é um investimento muito interessante. E você pode financiar até 90%. E a Telesio já trouxe aí uma solução muito legal, que é justamente a Housee. Vocês já ouviram falar que é uma empresa que cuida dessa questão de Airbnb e tal. Sim. Então, assim, eles já fizeram essa parceria. Uma então, gerenciadora, para vocês verem a crescente, né? Bem. Até empreendimento, Caixa, né? Imóvel financiado pela Caixa, justamente nessa vertente de estúdio. E que entrou, tá? Como imóvel residencial. Que aqui a gente tem um incentivo aqui em Maceió para o ITBI de imóveis residenciais abaixo de 1,5 milhão. A gente tem um ITBI reduzido. O ITBI ele fica mais em conta. Então, assim, diferente de outros empreendimentos aí, como o Time, por exemplo, a gente foi tentar fazer lá o financiamento e a gente viu que ele tinha lá uma parte comercial no Time. Na própria convenção do condomínio tem lá comercial / serviço. E aí o imóvel tem que entrar como imóvel comercial, aí fica um custo maior, tem IOF, prazo reduzido, situações assim desse tipo. Então, para você ter noção de como o mercado está aquecido e tiveram construtoras que se atentaram a fazer isso, a deixar o estúdio um pouco mais fácil, mais acessível, né? Fazer a questão do empreendimento caixa na planta. Entendi. E com isso... Eu queria dar só um recado para a galera. Não se esqueçam, galera, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e curtir, dar aquele joinha no nosso vídeo, porque vai vir muito bate-papo bom por aí, hein? E não se esqueçam de adquirir a castanha caju maior, hein? Essa aqui é sem sal e muito boa. E partindo para a premissa que o Pedro falou aí sobre a questão do imóvel que é tipo comercial, porque ele é considerado como um imóvel tipo hotel, que ele tem o serviço. Então, assim, quando aumenta essa questão do juro, ele tem uma diferenciação, né? Então, assim, ele tem os juros um pouco maior do que o imóvel residencial. Consequentemente, isso transmite o valor que é liberado para o cliente como saldo financiável, ele diminui. Então, assim, o cliente já não consegue financiar o mesmo saldo que conseguiria em outro imóvel, porque a taxa de juros dele aumentou. E isso impacta diretamente no que ele vai desembolsar. Então, ele vai ter que desembolsar um pouco a mais. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, né? Consulta principalmente o seu corretor, o seu consultor imobiliário, para que ele te oriente e traga todas as informações para você, junto com a correspondência bancária, que o Pedro é o nosso maior parceiro aqui, né? Do Grupo VGO. O corretor é a VGO, né? E Pedro... E, Vitor, sem falar que muitos desses... prédios, né, que recebem esses estudos tem muito daquela, acho que é a fachada ativa, né? Arquitetura ativa, se não me engano. Que aí você tem muitos estabelecimentos comerciais no seu pilotis, né, embaixo, né? Exatamente, justamente porque ele é um tipo de imóvel que funciona como serviço. A gente tem lá o Time, hoje a gente tem também na Cruz das Almas um empreendimento fantástico que é o RN Studio. Ele é um empreendimento beira-mar e ele tem essa mesma proposta, né? Tem lojas na frente e tem até lavanderia. Então, assim, para facilitar até para os próprios investidores, para não ter que estar precisando deslocar em grandes distâncias. Então, dentro do próprio prédio, ele consegue lavar o enxoval do apartamento, do estúdio que está disponibilizado. É bom, às vezes até dentro do próprio apartamento oferece isso, né? Do próprio prédio que digo, né? Do próprio prédio, isso. Tem questões de... Eu vi até um que tinha calibrador de pneu. Exatamente. Tinha outro que tinha espaço PET. E assim ele carregamento por indução elétrica. Carregamento por indução elétrica. E tem muitos hoje, inclusive o espaço PET, um lavatório, que ele serve como um ponto de apoio, né, para as pessoas que estão visitando. Hoje muita gente viaja com PET. Né? Muita gente viaja com PET. Antigamente a gente não via tanto isso. Mas o pessoal que viaja com PET, ele precisa ali de um ponto de apoio. Ele não conhece a região. Então, dentro do próprio prédio, ter esse espaço PET que você possa servir como um lavatório dos animais, então isso facilita bastante para o cliente que está acomodado dentro da unidade.
Você se sente em casa. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu acho que essa demanda, inclusive, a gente até recentemente deu início à abertura de um canil especializado só em border collie, né? Arrumei mais um serviço para minha vida. mais um serviço para minha vida, porque essa demanda de pets e o border collie hoje é o cachorro do momento. Para todas as pessoas. Então, assim, é um cachorro inteligente, é um cachorro dócil, se dá bem com criança. E hoje é utilizado também em tratamentos, em terapias. Bacana. E ele já faz, se comprar um border collie na construção, ele já faz o canil pro cliente. A construção Exatamente. Na verdade, fechou a obra, ganha um border collie. Foi melhor do que eu falei, viu? E o canil também, o canil vem junto. Já tem a casinha do cachorro lá Exatamente, garantida. Isso é por conta da construtora. Ô Pedro, e em relação aos financiamentos para imóveis comerciais também? Se a pessoa for comprar um estabelecimento comercial, também é a mesma linha de financiamento? Se tem linhas diferentes, percentuais diferentes? Sim. Praticamente qualquer imóvel comercial, por qualquer banco, ele vai entrar naquela linha que eu tinha falado do SFI, né? O Sistema Financeiro Imobiliário. Então, ele não vai ter alguns incentivos. O ITBI, por exemplo, ele vai ser cheio, né? O cliente, ele vai, aqui em Maceió em específico, o cliente vai pagar o ITBI cheio. O ITBI cheio, qual é a alíquota? 2% se pagar dentro dos 30 dias, tá? Da emissão do contrato, e 3% se ele passar. Entendi. No caso dos imóveis residenciais, é 0,66 do valor financiado. Então, quanto mais o cliente financiar, menor o ITBI. E 2% do valor à vista. Que aí é uma soma, né, dos dois. Então, fica realmente um valor mais acessível, né? Porque eu acho que com toda essa situação que a gente teve aqui das áreas afetadas e toda essa migração também das pessoas para outros lugares da cidade, acabaram colocando esse incentivo. É o que eu escutei, né? Não tenho nenhuma fonte oficial, mas o que eu escuto de muitas pessoas do mercado imobiliário foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Então, o imóvel comercial ele vai ter essa peculiaridade. Vai ser um prazo mais reduzido, tá? Entre 180 a 240 meses na maioria dos bancos, né? Aí vai ter a cobrança do IOF, tá? Em cima do valor financiado. Então, o cliente ele vai ter que pagar, porque no final das contas é uma operação comercial, né? Como se fosse uma operação de mútuo. Então, por isso que vai ter essa cobrança do IOF, não vai ter isenção como para imóvel comercial. E o cliente aí, dependendo do banco, às vezes eles nem cobram um dos dois seguros. Às vezes só cobra o seguro MIP, não cobra o seguro DFI, dependendo do banco. E falando do imóvel comercial, a gente financia também bastante pelo Banco do Nordeste, né? Que é um dos bancos que mais incentiva esse tipo de operação. Temos uma obra, inclusive, no Pilar, em que a gente está buscando o financiamento através do Banco do Nordeste, e uma obra no valor estimado aí de 4 a 5 milhões, em que vai ser uma indústria de alimentos, né? Uma distribuidora de alimentos. Então, assim, o banco ele fomenta, ele incentiva isso, só que, por outro lado, ele também pede algumas garantias. E acho que é muito importante, porque no ramo comercial, a gente tem muitos imóveis em que eles pedem a garantia, mas o terreno ele foi doado pela prefeitura. Então, existe esse tipo de operação. E a gente tem que estar bem consciente e orientar muito o nosso cliente, porque o banco vai pedir outras garantias e pode ser oferecido outros imóveis que esse cliente já possua como garantia para financiar a obra dele, entendeu? Porque o Banco do Nordeste ele tem muito isso, né? A questão do fomento à economia local. Então, o que é que aquele empreendimento está sendo financiado pelo Banco do Nordeste ele vai trazer? Né? Eles não têm correspondente, né? Eu falo isso eu sou curioso, gosto muito dessa parte aí do mercado financeiro, principalmente. Essa questão aí do que realmente traz essa questão social, né? Como o apoio à produção da Caixa, né? Imóvel na planta da Caixa, como esse tipo de linha. É justamente para poder trazer ali aquele seu Zezinho ali que vai estar vendendo pastel na porta da construção. Por exemplo, no caso dele, como ele falou, uma usina, um hotel que vai trazer empregos, o que é que aquilo ali vai trazer de diferença para aquela população local. Aí você falou, Pedro, sobre terreno, né? Aquisição de terreno e construção, que só pagaria após a construção estar pronta, né? Mas aí, no caso, o terreno em si, porque o terreno, a Caixa, ela paga, vamos supor, eu não sou o proprietário do terreno, vou pegar um terreno de terceiro ou um terreno de uma construtora. A Caixa, o primeiro pagamento dela vai ser para pagar o terreno todinho, né, completo, para o terceiro, em tese, né? Em tese, o valor financiado, que só financia 70%. Também isso. Agora, com essa nova mudança, tanto a obra
quanto o terreno só vai financiar 70%. Então, Entendi. exemplo, o terreno é 100 mil, né? Aí o cliente ele vai conseguir que 70 mil caia na conta do vendedor do terreno e os outros 30% ele vai ter que negociar. Aí ele pode fazer um parcelamento direto com o proprietário, Isso, pode entendi. haver algumas negociações nesse sentido. Mas é 70% do terreno e 70% da construção. Isso, exatamente. Só que aí, assim, a grande maioria consegue majorar, né, o valor da obra. Aí consegue um valor um pouquinho maior entendeu? de Aí tudo financiamento. depende da avaliação também, né, do técnico. Isso, que vai na obra. depender do engenheiro. E que ele vai avaliar o projeto e a concepção em si do empreendimento, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Eu estou com a situação de um cliente que ele fez o quê? Ele estava se programando para fazer esse primeiro investimento na construção e ele não tinha condição de dar esses 30%. Ele fez o quê? Ele foi atrás de um condomínio lá no Litoral Sul, né, que ainda tinha lote com a construtora, então ele comprou o lote com a construtora, deu um sinalzinho pequeno, foi pagando e agora está chegando perto dos 70% já do que ele devia. O processo dele de financiamento está praticamente pronto. Então, chegar recurso e fazer a emissão do contrato e os 70% aí vai suprir o saldo devedor dele com a construtora. Então, existem várias técnicas, Isso, pelo que eu vi, tem várias possibilidades, né? Tem vários caminhos. Eu acho que o único caminho é você não ficar sem um imóvel. Você Exatamente. tem que ir atrás. Por isso o papel do correspondente bancário, assim, não querendo puxar a sardinha pra gente, né? Mas, assim, mais de 90% dos financiamentos da Caixa são feitos pelos correspondentes e a gente tá no dia a dia para isso, né? O gerente, muitas vezes, ele não consegue dar esse suporte porque o cara tá ali na mesa, ele vai atender inúmeros produtos e a gente que é focado no crédito imobiliário, a gente trabalha com isso todos os dias. Então, a gente senta, chega um cliente na mesa, ele diz uma coisa que ele fez e outro vai falando. Então, você tem essa troca de ideias e você vai pegando várias situações de clientes que você pode também aconselhar o teu cliente que chega ali mais verde, sem ter muita ideia de como ele vai investir, né? E você dá esse suporte diferenciado, que é o que vai também diferenciar um correspondente para o outro. É o que ele pode entregar de soluções com o mesmo produto. E por isso que a gente, assim, mantém essa parceria mútua, né, com o Banfincred, porque são especialistas na parte do financiamento imobiliário. Então, a gente consegue, através deles, trazer uma orientação para o nosso cliente e, assim, fazer com que a gente consiga viabilizar o sonho daquele cliente. Então, viabilizar a obra ou viabilizar a compra do determinado imóvel que ele queria. Às vezes, ele não está nem sabendo o que ele podia comprar. Né? Então, ele cogitou, mas ele por desconhecer esse cenário e a questão dos investimentos imobiliários e a questão do financiamento e como está funcionando na realidade, então, por desconhecer, às vezes ele deixa até de cogitar de comprar. Mas quando a gente chega e a gente faz aquele papel ativo de prospectar os clientes, de divulgar no nosso Instagram, de divulgar no YouTube e mostrar, trazer conhecimento do mercado imobiliário, da parte de financiamento para esse cliente, aí desperta o interesse nele, ele, poxa, eu posso comprar uma coisa que eu nem sabia que poderia. Sim. E pode estar alavancando o patrimônio próprio dele através dos financiamentos imobiliários. E é alinhado com aquela sua proposta de administração de obra, né? Exatamente. Então, a partir disso, a gente consegue viabilizar uma obra com pouco recurso, né? Sem ele desembolsar tanto, Sim. que é o mais importante. E como o Pedro falou, ainda tendo a rentabilidade se aplicar esse dinheiro em algum tipo de outro investimento que possa ser feito. Fora a consultoria que a gente consegue dar também para aqueles clientes que já chegam achando que não vão conseguir. Recentemente, agora, coisa de umas 2 semanas atrás, chegou um cliente querendo comprar um lote que vai entregar em dezembro de 2025, dizendo, cara, comprei uma franquia aqui, até conhecida, não vou falar nome, né? Mas comprei uma franquia e tal, teve um erro lá do contador, tô devendo 150 mil e não sei o quê, queria fazer o investimento, queria fazer a construção, mas tô com o nome sujo e tal. Então, a gente conseguiu explicar para ele, olha, ele também não tinha feito imposto de renda, né? Que a Caixa hoje ela não aceita renda 100% informal, né? Só vai aceitar lá para Minha Casa Minha Vida praticamente. E existe um limitador muito pequeno, é uma renda muito baixa. Então, foi que a gente pôde dar essa consultoria para ele. Olha, cara, vai lá, resolve, faz o parcelamento disso daí, deixa teu nome limpo. Quando chegar em março do ano que vem, faz o teu imposto de renda, porque quando entregar o teu empreendimento em dezembro, janeiro, digamos, lá de 2026... você provavelmente vai conseguir, né? Ele já fez a abertura da conta dele na Caixa, fez um produto de relacionamento lá, um seguro de vida, alguma coisa lá com o gerente, para que a Caixa enxergue que ele é um bom cliente e que essa restrição que ele teve foi uma coisa ali de momento, né? Que a gente sabe, principalmente quem é autônomo, o mercado muda bastante. Então, às vezes, você está num ramo ali que alguma coisa pode fugir do teu controle. A pandemia veio aí para ensinar isso para todo mundo, né? Muita gente que estava indo muito bem, né? Como toda crise, né? Tem quem chora e quem vende o lenço.
né? Então, mas eu acho que muita gente tava chorando, né? Eram poucos os que venderam, foram poucos os que venderam. E o fluxo de caixa, às vezes, não é constante, né? Exatamente. Então, você tem acaba... Tem meses que às vezes que ele tira 3 vezes, tem outro mês que ele vai tirar 1, né? Exatamente. E você acaba tendo que fazer escolhas, né? Quem tem funcionário sabe, você tem são famílias ali que dependem de você. Então, você vai escolher o quê? Muitas vezes pagar um fornecedor ou manter as pessoas ali que seguram, né, o seu negócio, né? Que são os seus pilares, que são os seus funcionários. Então, existe uma questão muito macro. Então, o lado bom da Caixa também é isso. É essa questão social, que muitas vezes um cliente que tem histórico de restrição, se ele conseguiu ali no curto prazo ajustar a vida financeira dele, muitas vezes ele consegue o crédito na Caixa. Outros bancos não conseguem. Isso aí eu sei. Recentemente um amigo meu tentou financiar pelo Itaú. Putz, coisa que ele tinha de hipercar, de não sei quantos mil anos atrás, o cara não conseguiu o crédito lá. Esse cliente recente da gente, né, que até inclusive mudou 2 vezes o crédito, acho que isso é uma situação até importante também. O cliente estava negociando com a gente um determinado apartamento, aprovamos o crédito dele e, consequentemente, no meio do caminho, um outro corretor puxou ele e tentou vender um outro empreendimento. E nisso entra naquela questão do empreendimento comercial e residencial. Sim. E quando a gente já tinha uma carta de crédito aprovada pelo residencial, ele tinha que fazer a baixa, o cancelamento, para poder aprovar o comercial. E a partir disso foi feito o processo, só que depois ele viu que o crédito liberado não era a mesma coisa para o residencial, que é aquela história que eu falei que diminui a seção do crédito, do saldo a financiar. E esse cliente mudou de ideia novamente e voltou para a nossa mesa. E aí a gente disse a ele o caminho. Pode ser que dê certo a gente fazer isso aqui, mas também pode ser que não. E acho que é muito importante essa transparência com o cliente. E a partir disso ele tentou aprovar, apresentou algumas restrições atuais e aí o banco não, o Itaú mesmo, o banco não aprovou o crédito desse cliente. E é um cliente que já tem um certo histórico, mas o pessoal às vezes pega no pé e trava e não libera mesmo, e aí a gente tem que partir para outras estratégias para conseguir vender determinado empreendimento para ele, entendeu? Exatamente. Aí agora, quando ele regularizar a vida dele, a gente traz para a Caixa, porque a Caixa vai aprovar. É só ele pagar a restrição que a Caixa aprova. E aí tá a importância da consultoria, né? Porque assim, a gente, além disso, se fosse outros corretores, pronto, o outro corretor já deixou o cliente para lá. Já não estão mais tratando sobre o empreendimento. E a gente quando pega o cliente, a gente não desiste, a gente vai até o fim, né? Então, assim, esse cliente, além disso, surgiu novas oportunidades. A gente manteve mais contato e, além de comprar esse empreendimento que ele já estava querendo comprar, ele comprar mais 2. E aí, um dos empreendimentos que eles foram olhar agora, final de semana, foi no Litoral Sul. E o Litoral Sul, por sua vez, a gente teve muita história de milagres, né? Que cresceu demasiadamente, assim, até desenfreadamente. Foi muito capital externo sendo aplicado dentro de milagres. E aí acho que a bola da vez agora chega também o Litoral Sul, porque a gente tem um investimento de 2 novos grandes resorts, um na Barra de São Miguel e um dentro do Coruripe, e que, assim, vão trazer uma movimentação de mercado imobiliário para as 2 cidades. Que a Barra até ela ficou um pouco mais apagada, né? Com relação ao francês, se você comparar. O francês, ele se desenvolveu muito, teve muito investimento de empresas, né? Da parte alimentícia, principalmente. Então, assim, o pessoal conseguiu ali consolidar uma vila, né? Que é a La Rue, que é bem famosa, e isso atraiu novos públicos. Eventos também, eventos de beach tênis, que trazem esse público externo para conhecer o francês. E acho que essa mesma coisa que aconteceu no francês, ele está prestes a acontecer na Barra de São Miguel. Logicamente, não é nada para amanhã, né? Não é nada para daqui para o final de 2025. Mas acredito aí que até o final de 2027, até o final de 2027 ou 2026, o pessoal já deve estar se organizando e vai ter uma nova, vamos dizer assim, uma nova valorização dessas regiões, tanto da Barra de São Miguel quanto de Coruripe. E a Praia do Pontal é uma praia muito bonita, né? Você tem toda aquela região ali, se você sair caminhando das praias, você vai encontrar Miaí, Jequiá, vai encontrar meu Deus, qual é a outra? Tem outra praia ali. Eita, eu não sou daqui. Péssimo de praia. Esqueci agora, me fugiu da mente. Tem Piaçabuçu, Feliz Deserto. Então, assim, são todas praias paradisíacas, né? Com propostas diferentes. Você é a duna de Marapé. Exatamente. Com propostas diferentes da proposta do francês. Porque o francês, ele já serve ali como... antes era uma segunda moradia, mas hoje tem muita gente que mora no francês. E tá comprando imóvel, a gente vende muito lote lá, que o pessoal já tá pensando, assim que entregar o empreendimento, construir para morar. Aquela região de Marechal ali, né? É muito próxima de Maceió, né? E a expansão imobiliária vem para ali, tanto o Litoral Norte quanto o Litoral Sul, e no Litoral Sul até o francês, acho que ainda servindo como a primeira moradia. Tem muita gente, como no Alta Vista mesmo também, que mora na Barra de São Miguel, mas aí é um público mais seleto, é um público menor.
São idades até, inclusive, idades diferentes. Porque é aquele tipo de pessoa, o pessoal que vai morar na Barra, aquele tipo de pessoa que não tem mais os filhos para criar, pequeno. Então, assim, não depende de uma escola, não depende de um supermercado e consegue conviver bem na Barra de São Miguel sem fazer deslocamento para grandes distâncias, né? Ô, Vitor, na tua opinião, tu acha que essa questão do crescimento ali no Francês foi justamente a proximidade com a capital? Essa urbanização maior lá? Sim, acredito que teve grande influência. Mas como disse, né? Teve muita gente também investindo dentro do próprio Francês, que já era uma praia muito boa, mas, assim, foram atraídos novos investidores. Tem a pizzaria. Comercial. A gente tem a Rimini, né? Que é a pizzaria do Will, uma Isso. pizzaria muito boa, por sinal. Acho que você já comeu Já lá. comi, é muito boa. Olha, Will, vai me pagar. Ele tinha que mandar uma pizza dessa pra gente. Ele manda. Só não manda pra cá, mas a gente vai lá comer. Ele libera. Vamos marcar o dia. Então, assim, na parte do Francês teve o Canoa, né? Que agora recentemente Isso. também foi... Já está em funcionamento e tem muita gente convivendo e aproveitando as dependências do restaurante. A Choparia Lagoana, que é um restaurante muito bom e é um bar também. Então, assim, serve muitos drinks, muita bebida. E o pessoal frequenta demais e, assim, é um bar muito aconchegante. Tanto para você come bem, como você bebe bem. Supermercados ali naquela principal também. Exatamente. Você teve. Tem 2 supermercados Isso. grandes hoje, né? Que trabalham ali na região e dão apoio a toda aquela comunidade, né? Que está instalada lá. Então hoje não tem nenhuma restrição para a pessoa morar no Francês e, por exemplo, trabalhar em Maceió. Não, acredito que não. Porque Agora, também teve a duplicação, né? Exatamente. A duplicação ela Facilitou faz um tempo, né? Mas isso. facilitou bastante. Contribuiu, né? Contribuiu. E Barra Nova, né, também, que a gente tem ali 7, 8 empreendimentos sendo construídos simultaneamente. Tem o Vista Lagoa, que já foi entregue, mas além disso a gente tem o Santé, Ilha Bela, o Isla. Então, assim, Tem o vários... Barrai da G4 Construções, paga nós também G4. Então, assim, tem muitos empreendimentos e muitas possibilidades. E vários deles já estão completamente vendidos. Então, assim, o mercado da região ele vai ser muito movimentado, vai se tornar muito mais aquecido do que já está hoje. E acho que um projeto de extrema importância, não sei se vocês já viram também, o pessoal tem projetos para fazer uma triplicação daquela rodovia. E acho que vai ser de extrema importância para os moradores. Acho que até a duplicação do Marechal também. A Exatamente. principal de Marechal, por ali. Exatamente. Com certeza. Então, assim, temos muitos empreendimentos com muita facilidade de entrada. Como o Pedro falou, você tanto pode comprar financiado, mas você também pode pegar o parcelamento direto com a incorporadora. E essas entradas são parceladas em 5 vezes. Entradas de 20 mil, 25 mil, você compra um lote de 200 mil reais, que já é um lote médio padrão da região. E aí você consegue uma entrada muito facilitada e consegue viabilizar o seu lote. Enquanto é construído, você está se capitalizando para fazer a construção. De certa forma, se o cara não tiver o dinheiro para fazer a obra toda com recurso próprio, ele pode fazer o financiamento da obra, logicamente. E alguns cuidados vêm com isso. A gente tem que se atentar principalmente àquela região, porque temos imóveis na área de Marinha, né? Que são imóveis administrados pela SPU. Sim. Tanto O que seria a SPU? É o que isso? É a Superintendência de Patrimônio da União, que é quem justamente vai cuidar desses imóveis que eles têm esse domínio da União. Entendi. Que a gente vai encontrar uma dificuldadezinha no financiamento, tá? Principalmente da construção, que é o que o pessoal mais busca hoje. A Caixa ela só vai fazer financiamento no regime de aforamento, que a gente tem 2 tipos, aforamento e ocupação. Regime de ocupação, a Caixa não financia. Não só a Caixa, como também Banco do Brasil e outros bancos, tá? Que tenha também essa mesma vertente aí mais governamental. Pessoal, muito massa a ideia do podcast, assim, né? No início a pessoa fica um pouco nervosa, assim, mas... Não, isso é legal, como a conversa flui, como você vai também aprendendo aqui, né? Hoje com vocês eu aprendi coisa pra caramba. Tive que pensar também, né, em algumas coisas e aprendi muita coisa com vocês. Foi muito legal. E assim, acho que bem administrado, né? Tanto pelo João quanto pelo Ricardo. Acho que eles puxam bem a conversa com a gente. Eles extraem a informação para que a gente traga ao principal beneficiado, que é o público, né? O nosso espectador. Exatamente. A ideia é essa mesmo, né? Não foi fazer um podcast assim muito centrado, muito técnico. É fazer uma conversa mesmo descontraída, brincadeira, a gente dá risada e aprender com isso. Que ao mesmo tempo a gente tanto se informa como informa o pessoal, né? Exatamente. Show de bola. Ah, não, eu tirei várias dúvidas aqui. Não, eu tô Com pensando até Pedro, em comprar com uma o Vitor, casa já. Já tava ali vendo. Já tem com quem financiar, com quem comprar. E o Vitor é mala, ele já chega, ó, quer comprar o lote, eu vendo, quer construir, eu construo. Agora E eu ainda financio. Já vende o seu pet. É o pacote completo. Se for casa, aí o pet vem de brinde. E se o cliente quiser um cachorro e um peixe, ele dá consultoria de peixe. Ah, não, eu vi que o Vitor ali
na bolsa, ele trouxe várias tabelas do empreendimento ali, viu? Tá tudo aqui mesmo, Mas assim, a gente tava ontem numa social, né, com o pessoal do prédio, inclusive, e a gente já tá lá também preparado para isso, porque todo mundo fala sobre o ramo imobiliário, né? Todo mundo pensa em adquirir imóveis e construir patrimônio. Mesmo assim, a pessoa que vai comprar um imóvel na vida, mas de toda forma ela vai comprar algum imóvel em algum determinado momento. E a gente já viu, até as próprias pessoas que falavam muito com relação a defender muito o aluguel, eu acho que o aluguel ele é muito importante, porém, para um determinado momento da vida. Então, assim, ele não é uma coisa genérica. Eita, é para todo mundo que o aluguel é melhor e naquele mesmo momento, naqueles momentos ele vai ser sempre mais viável do que a compra do imóvel. Não é. Então, a gente tem que saber analisar o perfil do cliente, a forma de remuneração que ele tem e também o perfil daquele imóvel. E qual é o momento de vida que ele está. Porque tem gente que vai comprar um imóvel hoje, mas daqui a 6 meses ele pode querer se mudar e comprar um novo imóvel. Então, essa análise aí tem que ser bem feita e o cliente tem que ser bem orientado. E é isso que a gente faz aqui na VGO. Ótimo. E o aluguel eu acho que sempre vai existir, né? Porque, exemplo de trabalho, tem pessoas que podem vir de outro estado para Alagoas, presente, a trabalho. Não faz sentido Não comprar faz sentido, um às vezes, imóvel. comprar, né? Aí Assim vai como o depender Ricardo, muito. né? Ele possui imóveis no outro estado que ele morava e não possui aqui ainda em Maceió. Isso. Mas acho que logo em breve ele vai estar com o imóvel aí nas mãos dele. Eu acho que ele vai construir. Eu vou sair desse podcast aqui já com um contrato assinado aí. A gente aprova agora, viu? Fala aí com Lorena. Ela vai ficar boazinha. Vamos rodar esse contrato. Então, assim, acho que o aluguel... Trabalha enquanto pra eles dormem. Para determinadas famílias, então ele se torna mais viável em determinados momentos. Mas como eu já te disse, e muita gente fala na internet, abre a boca para falar, o imóvel é mais vantajoso que a compra. Não é. Então, assim, são momentos. Eu acredito sim que tem um momento da nossa vida em que o aluguel ele tem a sua importância e o seu valor. Então, ele talvez seja mais viável naquele momento. Mas em outros, a título de longo prazo, ele não é. Ele não é um investimento. E assim, sem contar também a questão de que o cliente mesmo que se arriscando, ter aquela parcela mensal às vezes um pouco mais alta que aluguel, mas os seguros muitas vezes compensam. Tem uma situação de um cliente que ele era lá de Florianópolis, trabalha aqui no MPF, e ele se aposentou por invalidez. Então ele comprou lá um imóvel de 700 mil e pagou 10 parcelas e conseguiu a aposentadoria por invalidez. Então o cara financiou, sei lá, eu acho que era em torno de 500 e alguma coisinha, e aí pagou, sei lá, digamos, 70 mil reais de parcela. E o seguro quitou o imóvel. Então o cara ficou com um bem de 500 mil. Então eu já posso, né? Porque o Ricardo quebrou meu dedo. Quebrou meu dedo. Então eu já posso, sou aposentado pelo Ricardo. Você explicar a história pra galera, o pessoal entender como é que foi, né? Assustou aí, como foi. No way! Vai ser um momento no way esse aí. Pra não pensar que foi de outra forma. A gente tava no racha, a gente brincando. No way! Então, bota um momento no way aí que vai ficar bom esse momento. Mas vamos lá. E sobre A quebra do dedo da aposentadoria, né? A quebra do dedo da aposentadoria. Ia ter um racha no prédio. E aí, choveu e a galera desistiu, né? Todo mundo desistiu, porque a quadra escorrega bastante. Os viciados. Aí os viciados, né? Pedro, bora desculpa, errei. João, Vitor. Oxe, pareceu minha mãe agora. Minha mãe chama Vinícius, Wagner e Vitor pra chamar o meu nome. Eu acho que A minha chama dos cachorros tudinho e depois chama o meu. Tem algum negócio dessa castanha aqui, viu? Eita, tá quase bom. Rapaz, pode trocar a máscara. Pode trocar a máscara. Tinha ontem no hospital, melhorzinho que morreu. Mas vamos lá. Foi mal, viu, Felipe? Vamos voltar. Aí os viciados, não, vamos jogar barra-barra, né? Vamos jogar barra-barra. Aí foi pronto, bomba pra um lado, bomba pro outro. Vitor já com sono, a bola bateu no dedo e quebrou o dedo de Vitor. Botei Meu a mão Deus do céu. displicente na bola que ia passar, que não ia nem no gol. Ela ia pra fora, botei a mão displicente e quando senti, só o estralo.
Quando eu peguei no dedo, eu já senti meu osso fora do lugar. Eu Dedo quebrei solto. o mesmo dedo de novo, porque eu já quebrei esse dedo Sim. jogando futebol americano, né? E dessa vez eu quebrei ele em outro local. É o mesmo dedo, mas eu quebrei em outro local. Eu já fiz 3 vezes cirurgia nesse dedo. Então já posso ser considerado aposentado por invalidez. Né? É o PCD. Compra carro com desconto e também o imóvel financiamento, vai ser né? quitado. O imóvel Vai quitado. ser quitado. Você jogava futebol americano lá na Orla? Jogava no CEPA. A gente treinava Tá no CEPA, mas a gente jogava o campeonato que era no Brasil todo, né? Sim. Eu fiz rugby. E foi. Foi. Fomos campeão do Nordeste, né? Ah. Pelo Jangadeiros. Pô, pensa num esporte que eu não entendo Custou nada um de dedo, futebol né? Mas deu certo. Custou um dedo, né? Custou um dedo. Mas o do Ricardo foi pior do que do que a quebra do... americano. Foi mesmo. Foi. mais violento que Foi. o futebol americano também. Na verdade, ele tirou um pouco mais da funcionalidade do meu dedo do que o outro, né? Aí, então é invalidez mesmo. É invalidez, velho. Tem que considerar o caso de Vitor aí. A sorte é que não foi o dedo da aliança, né? Rapaz, eu vi um vídeo hoje, a mulher, meu filho, meu marido quebrou o dedo, mas ela, num vídeo, né, ela mostrando que ia cuidar dele direitinho e que não ia deixar ele andar sem aliança. Ela pegou a aliança, colou em cima do esparadrapo, com o durex, ela deixou a aliança lá, pro pessoal ver que ele é casado. Essa é boa. Ninja, mano. Tem que andar informado, né? Não pode, não. Olha, eu cuido das finanças do Vitor, viu? Eu vou mandar o boleto da fisioterapia depois. Manda pro No Way Podcast aí. O Brado da Maria paga. Paga. Nosso patrocinador é forte. Tudo certo. Mandou até Heineken. Heineken é skins Cariol, não? Eu não lembro agora. Eu qual é o também não grupo. lembro agora. Não qual é o lembro. grupo da Heineken. Ambev não tem, a Spaten. Spa, tem Bex. É. Tudo. Isso. Eu não entendo não dessas coisas, não. Quando Não eu bebo, eu entendo sou uma nada. velha. Eu entendo mais ou menos, porque eu gosto mais de beber do que me interessar por... Eu só bebo vinho, velho. É sempre o Marba. Mais barato. Marba? Pensei que era uma uva nova. É o carreteiro. Sangue de boi. 5 litros. 5 litros daquele. Depende do que vai estar na promoção do Mix Mateus. O mais barato é que eu pego. Pois é, eu acho que eu vou vender meu Bitcoin. Eu vou comprar uma... dar entrada no imóvel. Dependendo do momento que você vender... É, não, agora não dá pra vender, não. Não pode vender agora, não. Pode não, agora tá em ciclo de baixa. Deixa pra vender não, de alta, né? Deixa vender pra vender no meio do ano que vem. Não, deu Porque uma quando ele vai caída, tá né? Deu uma caída, né? Teve mais Não, alto. mas aí Ele caiu não é 10%, pô. É, mas não é o ciclo. O Não, ciclo de isso. baixa. É. O ciclo de baixa deve acontecer no meio do ano que vem, até o meio de Mas é interessante 2026. vender no de baixo ou no de alta? Não, vender quando ele bate a máxima, né? É, então. Isso. Ninguém acerta o ponto máximo, Máximo. né? É. Mas quando a média móvel dos últimos 200 dias passa de 2 vezes, né? O preço passa de 2 vezes essa média, aí já é um ponto interessante para começar a vender. Porque ele é sinal de que o preço está bem esticado. Entendi. E aí, em qualquer momento, ele vai cair. É difícil você acertar o preço da máxima, mas você consegue... você sai ali, por exemplo, sei lá... Agora ele bateu 670, né? Mas o cara que saiu a 630, 640... ganhou, porque ganhou entre aspas, né? Ele saiu na vantagem, porque bateu 670 e agora voltou para 580, mais ou menos. Mas ele ainda não bateu o múltiplo de Maia, né? Que é 2 vezes o dobro dos 200 dias, da média móvel dos últimos 200 dias. Vitor. Ó, a gente tinha que gravar, já falou 3 vezes de Bitcoin. Foi. A gente vai gravar Um um dia. podcast Sobre sobre Bitcoin. Bitcoin, sobre investimento. Praticamente você virou entrevistado agora. Foi Eu posso mesmo, conduzir foi mesmo, esse você fez a podcast. pergunta, Foi. né? Boa. Vitor, Diga. você aí construiu, acho que diversas casas já, né? No seu grupo aí. Tem alguma casa com algum específico, assim, algo curioso nela? Sei lá, 10 banheiros ou... Ah, tem. Teve? Ultimamente, assim, nas casas hoje de alto padrão, tem casas aí que a gente já construiu com 9 banheiros, né? Então, assim, são casas bem diferenciadas, públicos de famílias diferenciados. E, assim, falando-se de obras, uma específica, não foi até uma casa. Uma obra que eu gostei bastante de participar do projeto, que foi a Escola Príncipe da Paz. E ele precisou de uma execução muito rápida. Então, foi um projeto muito especial, um projeto muito específico e que desafiou, assim, não só nossas habilidades, mas a nossa administração
como construtora. Então, ele foi um projeto para ser executado em 3 meses. A gente executou ele em 3 meses e 15 dias. Foi um projeto, assim, muito rápido. Tanto a questão de desenvolvimento do projeto como a execução foram rápidas. E algumas dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, porque era um terreno na rua, eram 2 casas, na verdade, numa rua pública. Ele não é dentro de um condomínio, lógico, que é uma escola. Mas, assim, a gente demoliu essas 2 casas. Acho que com coisa de 2 dias a gente demoliu as 2 casas e começou a levantar e fazer execução, fazer escavação. E aí, quando a gente começou a fazer a escavação, a gente encontrou inúmeras dificuldades porque a rede de saneamento do bairro, daquela parte do conjunto, ele passava por dentro dos lotes. Ele não passava na rua. Não passava na rua. No lote. Passava no lote. Então, isso, assim, foi muito curioso e, assim, foi desafiador porque o nosso pessoal, ao mesmo tempo que estava escavando, tinha que ter muito cuidado. Porque se eles quebrassem uma tubulação daquela ali, eles deixariam o pessoal sem água ou sem a rede de esgoto, com algum entupimento. Isso poderia gerar vários outros problemas, não só para a unidade que a gente estava construindo, mas como para terceiros, né? Para os vizinhos. E ainda comprometeria o prazo, né? Exatamente. Então, desde o começo, a gente tratou essa obra com extrema delicadeza, né? Então, pensando-se que teria que ser um projeto para ser executado dentro de um tempo hábil muito curto, e era também um período assim de final de ano. Então foi de setembro para dezembro, mais ou menos, nessa perspectiva aí. E a gente entregou ela em meados de janeiro. Então, essa escola foi um projeto muito interessante e muito importante para a gente, porque ele nos mostrou pontos fracos e pontos fortes da nossa construtora. E, a partir disso, a gente fez análise de SWOT, que a gente consegue ver onde é que a empresa está com deficiência ou não. Sim. E foi onde a gente alavancou também o nosso back-office, né? A gente identificou várias demandas dentro do escritório e a gente conseguiu contratar mais gente para estar e treinando mais gente para estar suprindo essas necessidades da construtora. E, ao mesmo tempo que eu falo isso, o nosso cliente, que é o Paulinho, que é o proprietário da escola, ele também nos contactou novamente para fazer agora uma extensão da escola, que é a área de lazer. Eita, a área de lazer não, desculpa, é uma área recreativa. Então, essa é uma área que vai ter um ginásio de esportes com a cantina, uma parte de banheiro, e é um projeto que está sendo desenvolvido, foi desenvolvido pela Sara. Ficou muito bonito, sinal. E o cliente está se preparando, justamente isso, a gente viu algumas linhas de crédito para ele, se preparando para fazer e iniciar essa construção. E falando com relação à escola, foi uma obra que a gente tinha 45 a 50 funcionários trabalhando simultaneamente dentro de uma obra só. Então, Você assim, tinha um histograma alto, né? Isso. O cliente, graças a Deus, ele tinha todo o recurso. A gente, inicialmente, projetou uma coisa, a gente teve que ir fazendo algumas alterações ali no meio do caminho para encaixar dentro do orçamento do cliente. Porque, além disso, ele tinha feito outros investimentos em outros imóveis também. Uhum. Ele comprou outras casas, comprou uma casa de moradia para ficar próximo da escola. Então, eu acho essa uma estratégia muito interessante, né? Porque hoje o que é mais valioso da gente é o nosso tempo. Então, se você morar perto de onde você trabalha, acho que isso é uma economia gigante aí de esforços, né? Também mental. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Acho que a gente está falando aí de qualidade de vida. E assim, o que preza muito é as smart cities, né? Cidades inteligentes, né? Cidade de 10 minutos, 15 Exatamente. minutos. Onde você tem tudo totalmente próximo, projetada, né? Isso. Totalmente projetada. Ô, Vitor, e nesse cliente específico, ele não optou por financiar nenhuma parte da obra? Ele não financiou, porque ele tinha todo o recurso. Então, foi uma obra aí que beirou aí seus 1.500.000, 1.400.000. Foi uma obra que a gente teve diversos métodos construtivos dentro dela. Então, assim, foi uma obra que a gente fazia concretagem durante a madrugada, né? Praticamente. Sim. Tinha caminhão de concreto lá chegando 10 horas da noite, 11 horas da noite, pra gente terminar uma laje e fazer em tempo hábil. Dentro de coisa de 20 a 30 dias, a gente conseguiu bater as 2 lajes da obra. Então, a gente usou de artifícios tecnológicos, né, como aditivos para o concreto, para que tivesse uma cura mais rápida, para que atingisse a resistência necessária dentro de um prazo mais curto, para que a gente conseguisse levantar as outras lajes. É tipo essas lajes de prédio, né? O pessoal bate a cada laje a cada 15 dias, né? Isso. Então, assim, isso em grandes e incorporadoras e construtoras. E a gente conseguiu fazer isso numa obra de pequeno porte, né? Que é a escola não era tão pequeno porte, mas ela tinha aí em torno de 600 a 700 metros quadrados. E um projeto onde você tem um deadline, digamos assim, improrrogável, né? Isso, porque exatamente. Aí você tem que ter a questão do início do ano letivo, né? Isso. Então, assim, era justamente a preocupação do meu cliente. Porque se ele perdesse aquele time, ele perderia todas as inscrições de matrícula praticamente do ano. Porque quem faz... É um ano parado. É um ano sem recurso. Então, assim, fomos de extrema e grande importância para esse cliente, para ele conseguir efetivar e ter recurso ainda naquele ano. Porque no meio do ano, o
cliente que vai para a escola, ele está fazendo só uma mudança de escola. Perfeito. Mas o início das matrículas e a escolha da escola é no início do ano. Então, é onde ele tem uma maior demanda, né, dentro do período, assim, relativamente também curto, mas que ele consegue atingir um número maior de clientes. No meio do ano, vamos supor que ele tivesse ali 20%, 30% recebendo algumas mudanças de escola do pessoal que não gostou no meio do ano. E mesmo assim, muitos pais ficam com receio de tirar seu filho no meio de um ano letivo, né? Sim. Porque isso realmente impacta ali no estudo e às vezes um costume que o seu filho já tenha com o pessoal, com a escola e tudo mais. Então, esse projeto foi muito desafiador por conta do prazo e por conta da complexidade também do projeto, onde a gente trabalhou com estrutura metálica, estrutura convencional, telhas, a gente arrumou algumas soluções lá, porque o cliente também não poderia passar daquele orçamento, ele já tinha um recurso limitado. Ah, Vitor, o recurso que eu tenho é X, então eu não posso passar disso porque já foi o dinheiro que eu recebi de indenização da Braskem e eu não queria financiar na época. E aí, eu não lembro se ele tinha crédito disponível, mas ele tinha um recurso limitado. Então, para a gente conseguir chegar nesses valores, a gente fez todo um estudo antecipado, que é o que a gente chama de estudo de viabilidade econômica. E esse estudo de viabilidade, ele possibilita que a gente faça diversas alterações sem quebrar a funcionalidade que ele precisa dentro da escola. Então, a gente trocou material de telhado. Então, ele tinha várias possibilidades. Telha metálica, telha PVC e telha termoacústica. Então, a telha PVC foi uma telha que atendeu bem em termos de custo e que não tirou a funcionalidade da escola dele. E, assim, alguns outros pontos a gente substituiu por telha termoacústica, mas só onde era realmente extremamente necessário. Sim. Mas onde não era, a gente conseguiu deixar a telha PVC e, assim, a gente viabilizou a obra desse cliente. O objetivo ele foi atingido, né? Exatamente. De acordo com todos os sistemas sendo bem executado e cumprindo as suas funções, não é isso? E com o perfil que o cliente queria, né? Ótimo. E até esse ponto que você tocou aí, sobre a questão da viabilidade financeira, também é importante atrelar nesse ponto o Pedro aqui, né, o nosso correspondente bancário, né? Hoje aqui sendo entrevistado, não é isso? Exatamente. Então, assim, se ele precisasse de um financiamento, se ele quisesse fazer o financiamento, a gente teria conseguido fazer um projeto, acho que até, vamos dizer assim... Mais robusto. Mais robusto, mais complexo. Ele já poderia, na época, ele poderia já ter feito a expansão da área recreativa ao mesmo tempo, mas são clientes que a gente, assim, eles têm uma limitação mental, né? De certa forma, ele pensa daquela forma, a gente tenta convencer, tenta trazer, mas às vezes, assim, você tem que deixar também o cliente decidir. A gente orienta, né? Esse é o nosso trabalho, a gente orienta e traz informação, mas a decisão sempre vai ser do cliente. Inclusive, a gente tem linhas aí muito interessantes, né? Até com taxas bem semelhantes à linha de reforma e ampliação, porque no caso, em específico, para imóvel comercial, a gente não vai conseguir essa linha de reforma e ampliação, só para imóvel residencial. Mas a gente tem uma linha chamada crédito com garantia de imóvel, né? Então, seria um empréstimo, né? Usando o imóvel como garantia, o cliente consegue até 60% do valor do imóvel e ele tem taxas baixíssimas, assim, bem menor do que qualquer capital de giro para uma PJ. Então, muitas vezes o pessoal quer fazer um investimento na empresa, um dos sócios ou... Enfim, dois sócios, 3, dependendo, você consegue colocar ali, se todos tiverem a propriedade daquele imóvel, para poder fazer essa operação. Eu fiz uma vez para um pessoal que tinha aqui na Mangabeiras, uma casa que era a propriedade deles, né, um imóvel comercial, e os 3 sócios juntaram renda para poder fazer esse processo. Mas nesse caso, o imóvel precisa estar quitado. O imóvel precisa estar quitado para poder fazer essa linha. E consegue 60%. O imóvel foi avaliado em 1 milhão. Eles tiraram os 600 mil e ficou em uma taxa muito atrativa. São taxas a partir de 14% que a gente vai ter. Então, assim, se você for olhar, dividido por 12, aí fica uma taxa abaixo de 1,5 ao mês. Bom. Então, assim, é bem interessante. E o recurso chega ali 100% na mão do cliente. Ele não precisa esperar a medição nem nada do tipo. Ele vai lá e aloca como ele quiser. E dependendo de como seja o andamento da obra, ele pode aplicar uma parte. E o rendimento ajuda a pagar uma parcela, 2, dependendo do cronograma do que o cliente vai querer usar ali para investir. Interessante. O importante é não ter o dinheiro imobilizado para ele ter outros horizontes, né? Exatamente. É verdade. E a partir disso você conseguir desenvolver novos projetos, novos negócios, né? Isso. Eu acho que, assim, desmistifica, né,
Aquele ditado em que fala em que o banco é um vilão, né? Exatamente. Exatamente. Muita gente tem isso, né? Enraizado por conta de, às vezes, parentes mais distantes, nossos pais, nossos avós. Já tem isso enraizado, que o banco é um vilão, que os juros, ele não é compatível com a nossa realidade, que ele não encaixa no cenário do brasileiro, mas pelo contrário. Acho que ele se adequa muito melhor do que a descapitalização com recurso próprio, e aí você alavanca patrimônios, né, de uma maneira muito mais rápida e mais eficiente do que você passar ali 5, 10 anos juntando dinheiro para comprar um negócio, entendeu? Quando você vai comprar, a valorização que aquele imóvel sofreu, ele já não vale mais tão a pena como se você tivesse comprado naquela época. Então, assim, a questão do financiamento, ele viabiliza essa parte aí. Verdade. Tudo na vida, né? O trabalho, investir, financiar um imóvel, né? Você tem que estudar, entender o que você está fazendo, porque você pode usar aquilo a seu favor. Exatamente. E aquilo não lhe prejudicar. Se você não souber usar, aquilo pode prejudicar você, né? Exatamente. E uma coisa boa, assim, daquele exemplo que a gente deu lá do Thiago Nigro, por exemplo, né? Muita gente achava que o correspondente bancário, a instituição financeira, ela é um inimigo dos assessores de investimento. Mas isso é ao contrário. De um tempo para cá, o pessoal tem indicado muito o trabalho da gente do correspondente bancário justamente para o cliente não desaportar, né? Mostrar, olha, aqui está um especialista que vai te mostrar que a gente tem uma taxa de juros que ela acaba ficando mais barata do que você se descapitalizar, você acabar com a liquidez do que você tem do seu patrimônio, e você ainda vai ter aí, como por exemplo, dos 14%. Então, digamos que o cara pega uma taxa de 10% e 14% aí de rendimento, o cara tem 4% aí de lucro ainda, entendeu? Então, muitas vezes o cara pode utilizar até o que está ali rendendo para pagar o financiamento. Que hoje a média aí do que a gente vai ter de parcela, dependendo da idade do cliente, é claro, vai ser em torno de 1 a 1,05% o valor da parcela, né? Então, se o cara financiou ali 500 mil, ele vai pagar em torno dos seus 5.300 mensal, a primeira parcela, e ela vai regredindo. Então, assim, pode fazer muito sentido, né, agora, essa linha aí. Vamos falar um pouquinho da parte triste. Quando a pessoa não consegue pagar, ela financiou, aí não consegue pagar. O que acontece? Ele atrasa uma parcela, duas, o que Então, o que acontece? Recentemente, antes a Caixa e outros bancos demoravam um pouco mais para poder fazer a retomada desse imóvel, né? Como acontece? São esses imóveis que vão para leilão? Isso, são os imóveis que vão para leilão, exatamente. Hoje, né, na prática, com 3 parcelas em atraso, o banco ele já pode mandar para execução, né? A Caixa ela é um pouco mais flexível do que os outros bancos. Existe a possibilidade de fazer uma consolidação de parcelas. Então, às vezes, o cliente é um cliente ali que foi na agência e diz, olha, eu me embananei, não consegui pagar e tal, não sei o quê. Perdeu o emprego. Perdi o emprego. Então, dependendo do caso, o cara diz, mas eu tenho condições de pagar uma parcela. Muitas vezes o gerente, ele consegue fazer a consolidação. Então, ele pega aqueles juros ali, joga para o saldo devedor e bota para o cliente pagar uma parcela. Então, ele devia 3, ele bota para pagar uma, as 3 morrem e os juros prorata, né, daquele período, ele incorpora no saldo devedor. E aí, meio que zera o processo ali. Aí recomeça. A maioria das vezes dá para salvar, entendeu? E no caso do desemprego, ele não tem seguro? Então, no caso do desemprego, aí já é um pouco mais em específico, porque como a gente só faz a parte do financiamento, a gente não entra muito nesses detalhes. Mas... nesses detalhes seria o pós-financiamento. O pós-financiamento. A gente não tem a gestão disso daí. A gente muitas vezes entra para ajudar o gerente, né? Assim, o nosso escritório em si, né? A maneira que eu trabalho, muitos correspondentes não fazem isso, mas a maneira que eu trabalho é a preocupação com o pós também, porque o cliente, querendo ou não, ele acreditou em mim, né? Para poder fazer aquele processo, ele me deu a oportunidade de ajudar ele a realizar esse sonho. Então, no momento difícil, a gente busca também fazer essa intermediação, né? Então, eu ainda não peguei nenhum caso desse de desemprego. A grande maioria realmente são, às vezes, autônomos e tal, que tem ali um momento ali que, bicho, esse baixa, mês tem uma baixa. Fragilizado. Tá meio fragilizado, ele não tá conseguindo pagar a parcela, e a gente entra junto para intermediar. Eu disse, não, o cara é um cliente bom, ele... Inclusive, tem casos de clientes que fazem muitas amortizações. O cara era um prazo de 420 meses, o cara já, em um ano, tá com prazo de 330. O cara pagou quantas parcelas aí amortizando, entendeu? Então, a gente chega, não, olha, o cara fez a amortização, agora ele está num momento difícil, e quem sabe se ele não tivesse feito a amortização, ele estaria com esse dinheiro guardado para pagar. Então, a gente tenta fazer essa negociação com o gerente para ajudar o cliente, porque a gente sabe que momentos difíceis todos passam, né?
Mas aí 3 meses é o prazo para execução, tá? Então, muitas vezes, tem gerentes aí que nem esperam. Dá os 3 meses, vai lá e faz a execução. Aí faz a consolidação da propriedade e de volta para a caixa. Uma vez iniciado o processo da execução, o cliente não tem como mais reaver, o imóvel foi para leilão, desculpa, aí ele não tem como mais reaver. Sim, depois que realmente fizer a verbação, Da execução, né? já era. Então, assim, eu já vi situações de cliente e vendedor que não sabia que esse negócio, assim, de vender chaves, bicho, é a pior coisa do mundo. A gente não indica isso para ninguém. Então, o cara vendeu as chaves, né? Achou que tava tudo certo, tal, não sei o quê. E aí, no final das contas... Não, desculpa, o cara comprou as chaves, achou que tava tudo certo, tava passando dinheiro para o real vendedor, mas o cara não tava pagando a parcela. O real dono do imóvel, né? O cara que comprou a chave. E o cara não avisou. O cara não avisou. Aí quando foi ver, o imóvel já estava para execução. Explana só um pouco o que seria vender a chave aí, assim. Então, geralmente o pessoal faz o quê? Eu comprei um imóvel por 150 mil, financiei 120 mil, né? Aí paguei esses 20. Então, no final das contas, eu paguei 50 mil no meu imóvel. E eu ainda tenho um saldo de 100. Então, eu faço o quê? Chego para você e digo, ó, quer comprar meu imóvel, me dê 50 mil, você assume as minhas parcelas. Aí faço o contrato de gaveta, e isso é o que a gente chama de vender as chaves. E o financiamento continua no nome do antigo proprietário. Entendi. Entendeu? Que isso aí não traz segurança nenhuma. Para nenhuma das Quem partes. tá comprando. Principalmente para quem está comprando. Exatamente. Então, imagina se o cara morrer. O imóvel vai para espólio. E aí? Como é que faz? Se tiver herdeiro, confusão. Se tiver algum litígio de divórcio, né? Exatamente. Também. Como é que fica essa situação? Entendeu? E aí foi nessa situação que a gente viu. Então, a gente tentou entrar para ajudar o cliente e tal. Aí o ITBI já tinha sido pago pela Caixa e tal. E foi quando a gente encontrou, era uma agência de relacionamento da gente. A gente pediu para o cliente procurar um gerente lá. E ele explicou a situação, que comprou, mostrou os comprovantes de pagamento para o rapaz. E ele se comprometeu a pagar essa diferença que estava em aberto. Aí pagou a diferença que estava em aberto. O gerente conseguiu ajudar, fez a reversão para o dono do antigo proprietário. Aí o cara foi lá, já aproveitou, né, que tinha resolvido, pediu para o cara fazer uma procuração. E aí ele assinou procuração pelo rapaz, né? Infelizmente, o dinheiro teve que cair na conta lá do antigo proprietário. Que Mas é eles risco conseguiram também. resolver, né? Mas conseguiram resolver. Eu não sei como é que foi, né? Que a gente só vai até a parte do financiamento. Mas aí é outro risco também, tá? Você quiser vender o imóvel e alguém quiser comprar via financiamento, a diferença lá, digamos, se é 150, tá vendendo pelos mesmos 150 mil. O saldo devedor é 100. Então, o cara vai financiar 120, 100, o novo financiamento kit, e os outros 20 cai na conta do vendedor. Então, ele tem que contar também com a boa-fé da pessoa que ele comprou as chaves, que é o real proprietário, né? Porque é aquela máxima, só é dono quem registra. Eu tenho escritura. Pouco importa. Pouco importa. Eu tive até uma situação agora que eu soube de um corretor que teve um cara, um vendedor, que ele vendeu o imóvel para 2 pessoas. Eita, poxa. Dá pra acreditar? Tem muito disso. O cara vendeu o mesmo imóvel para 2 pessoas. Aí Ele o cara fez 2 comprou. contratos. Exatamente. O cara comprou à vista, inicialmente. Passou, acho, coisa de um ano, o cara não tinha registrado ainda o imóvel. Só tinha feito a escritura. Só foi lá e é meu. Aí o vendedor foi lá e vendeu para outra pessoa. Aí essa pessoa, de imediato na compra, já fez o registro. Aí quando o outro, pessoa que comprou inicialmente, vou fazer o registro, chegou lá, tava no nome de outra pessoa. E aí? Aí foram para a justiça, tal. O juiz chegou lá, o imóvel de quem? Registrou. E aí? Como é que você fica? E o que comprou primeiro, perdeu. Eu comprou primeiro, perdeu. Não registrou? E o vendedor não foi preso, não? Aí eu já não sei. Tá aí, Deve ter sido, né? E tá aí a importância, né, da consultoria imobiliária nesse meio do caminho aí para fazer a intermediação por ambas as partes, porque tanto a parte que vende quanto a parte que compra, eles estão dentro de um trâmite seguro através de um intermediador confiável para ambas as partes. Então, assim, a gente lá no nosso escritório, quando a gente faz um processo desse, faz um processo de venda, nós, teoricamente, o valor que é pago pela intermediação, ele é só realmente pela intermediação, mas a gente cuida de todo o pós-venda para esse cliente. Ou seja, a gente acompanha ele até a transferência da energia e da água, para que esse cliente tenha segurança jurídica, tanto o vendedor como o comprador. Gente, foi enriquecedor demais esse papo aqui com vocês, viu? Hoje foi muito bom mesmo. Queria agradecer aí a presença de Vitor e Pedro e já convidar para o próximo episódio, né? Vamos sim, temos bastante assunto aí para tratarmos e vamos ver um outro episódio aí com a oportunidade de vocês estarem presentes.
Com certeza, com certeza. Agradeço demais pelo convite que foi feito pelo João e pelo Ricardo, né? Então, assim, para a gente aqui mostrar um pouco do conhecimento que a gente tem a trazer para o nosso cliente, né? Que é a questão do conhecimento imobiliário e a parte do financiamento através do Pedro e da Bonfim Cred. E agradeço a vocês pelo convite, pelo conforto oferecido e por todas as nossas conversas aqui que foram aqui realmente, como o Ricardo disse, enriquecedoras, né? E que trouxe conhecimento, e acho que isso a gente pode levar aos nossos clientes, aos seus espectadores, para que cada vez mais eles busquem imóveis como investimento, como alavancagem de patrimônio, e a gente vai estar aí para vender. Já sabe, né, galera? Se for comprar, VGO Engenharia, e se for financiar, Bonfim Crédito. Pessoal, seguem aí a Brownie da Maria, segue também o No Way Podcast, ativa o sininho, siga no Instagram, siga no YouTube, e eu vou para casa agora para que os dados do IBGE não sejam confirmados. Eu vou fazer mais filho. Vamos aquecer o mercado imobiliário, né? Sem esquecer da Caju Maior também, hein? Caju Maior para dar aquela potência. Mas, pessoal, obrigado pelo convite, tá? De verdade, foi uma experiência aí muito enriquecedora. E eu achei muito legal também a ideia de vocês trazerem essa oportunidade, porque poucas pessoas, né, enxergam o valor no trabalho que o Vitor tem desenvolvido hoje, porque muitas vezes a pessoa vai lá atrás de um construtor, mas um cara que é também consultor imobiliário, ele vai poder dar uma opinião, digamos assim, mais assertiva e com conhecimento em relação à aquisição daquele lote. Então, às vezes, o cliente já se empolga com o lote e tal e quer fazer uma construção que não tem viabilidade para aquela região, né? É um lote ali que talvez o que o cara quer investir não vai valer a pena. Então, assim, você ter uma pessoa que vai poder te auxiliar do início do processo, que é a escolha do lote, até a finalização do processo, que é a construção e toda essa parte aí do pós, né, que é importantíssimo, né, porque tem muito construtor aí que, infelizmente, não entende dessa questão mais burocrática, né? Então, assim, foi uma sacada muito boa do Vitor, por isso ele tem se destacado hoje no mercado. E, graças a Deus, a gente colhe os frutos pela parceria também. Muito financiamento chega pra gente aí. E vale salientar, né, dar os louros às pessoas que estão aí na parceria com a gente e que têm feito um trabalho diferenciado para também trazer aí algo diferente para os clientes. Que o mercado está cheio do mesmo, né? Mais do mesmo a gente sempre encontra. Mas é um trabalho assim, diferente. Vale ressaltar sempre. Boa, parabéns, gente. Parabéns. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tchau, galera. Não esquece, não, viu? Se inscreve, ativa o sininho da notificação e dá aquele like pra gente. Segue o Brownie da Maria, viu? Não esqueçam.